Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancaragro, podcast que vai escancarar o conhecimento agro para você ou a falta dele, né? Meu nome é Josi Prado, estou aqui com o Rinaldo Grassi. Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem vocês? Tudo certo. E hoje com um convidado especial, né? Pela segunda vez aqui no podcast, depois a gente vai falar por quê. Ele que é engenheiro agrônomo, atua aqui na região oeste da Bahia, né? Há mais de 23 anos, né, com experiência de mercado, já atuou como RTV, já atuou na comercialização de fertilizantes, né, sementes, atuou também no mercado de HF em Goiás, no Mato Grosso também, é especialista em nutrição de plantas e interpretação de análise pela UFLA e MBA em gestão estratégica do agronegócio pela FGV e atualmente atua como coordenador de barter na Bayer. Estamos falando do José Renato Sepp. Tudo bem, Zé? Tudo jóia. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Esse é um breve histórico aí do que a gente já desenvolveu na carreira e que ajudou até a gente sentar na cadeira que está hoje, né? Podendo sair da área comercial e vir trabalhar dentro da área financeira, onde o barter fica na Bayer, né? Fazendo as operações com trocas, né, por commodities. Exatamente. E a gente vai conversar aqui, né, galera, exatamente sobre essa área de barter, que é muito interessante, até tirar as nossas próprias dúvidas aqui. Mas a gente chamou muito o Zé também por conta da nossa amizade, né, por conta da experiência incrível de trabalho que ele tem aqui na região. E seria até interessante, né, Zé, para você contar um pouquinho da sua história e a gente fazer umas interações aqui. Esse aqui é o segundo episódio, galera, porque vocês não imaginam. Até pedir desculpas ao vivo aqui, porque a gente gravou. Imagina. Um episódio vai ficar só para nós, né? Sim, na nossa memória. Vocês nunca saberão. E aí, por fim, deu problema na gravação aqui. A gente está chamando novamente, né? Agradecer ao Zé pela disponibilidade. E que esse seja o segundo de muitos, né, Zé? Isso. Esperamos poder vir aqui falar de outras coisas, né? Da agronomia também, né? Porque sim, apesar de hoje trabalhar muito focado, né, na operação de barter em si, eu trabalhei durante muito tempo como agrônomo, né? Seja vendedor, mas a gente vai lá posicionar produto, semente, o adubo, né? Trabalhava também ajudando a parte de nutrição. Então a gente, né, a agronomia, para construir a carreira, né? Trazendo a pergunta aqui, é uma coisa que a gente pode trabalhar uma frente tão ampla, né? A carreira permite a gente trabalhar desde a parte de campo técnica até a parte administrativa, ou a parte, você virar uma pessoa de marketing, né? Fazer uma especialização na área, mas a base que a agronomia dá permite ela ser, né, bem fluida com relação aos caminhos que você vai escolher, tendo como base, né, um diploma de agronomia. E a minha carreira... Eu comecei minha carreira no começo dos anos 2000, né? E multinacional estava se estruturando, né? Esses planos de trainee, né? Foi quando começou até... Quando veio a entrevista, acho que esse trainee, eu falei, pô, não sei nem o que é isso, né? Porque antes você era um estagiário, né? Mas o trainee já trazia um vínculo empregatício que o estágio não trazia, né? O estágio era um contratinho temporário. Trainee já era uma função de carteira assinada. Hoje em dia eu nem vejo muito trainee, você vê ainda? É porque hoje... Menos, né? Mas é que, assim, nos sites, né, nas matrizes, normalmente tem trainee, né? Então, a área financeira tem um trainee de finanças, né? Hoje, esses programas são programas muito mais... O nome trainee é ligado à aceleração de carreira, né? Então, putz, aquelas... vai ter um trainee para bar. Pô, 5 mil inscritos, você vai lá, os caras fora da caixinha, né? Já fica muito próximo da alta diretoria, já é desenvolvido de outra forma, com até outra porque visão. O trainee, em tese, ele já permite um cara formado, né? Enquanto o estagiário, ele vai estar lá naquela questão de obrigatoriamente ter um vínculo com uma instituição de ensino. Isso, e o processo seletivo é bem mais complexo, um processo de trainee, né? Hoje em dia tem processo de trainee que o cara tem que fazer um projeto e defender um projeto, né? Seja de uma marca fictícia, né? Então Então eu comecei como trainee na época na Bung, né? Vim aqui para o oeste da Bahia, dividi a região com o cara que já morava aqui, o Henrique, que é uma pessoa que me ensinou a gente, assim, né, eu falo que tem vendedor, eu sou muito mais comerciante que vendedor, né, e são coisas diferentes, né, o comerciante é aquele cara do bate-papo, e
balcão, né? É o cara que consegue ficar sentado ali e tal. E o vendedor é uma outra dinâmica, né? E ele me trouxe muito dessa parte do vendedor, que é essa rotina que a gente tem que ter de... diariamente, tá lá na fazenda do cara, conhecer o negócio do cara. De técnica mesmo. Entender os problemas. A vida inteira eu tive muita sorte, cara, de pegar fases das multinacionais. Né? Então, que nem, comecei a trabalhar, passava pedido por fax. Né? Fazia... tem cara que pediu mundial, assim. Então tem... Cara, fazia previsão. Quando começou a vir as primeiras planilhas de Excel para fazer previsão semestral, que não fazia em sistema, fazia em previsão, né? Tinha cara que fazia um papel quadriculado, mandava por fax para a secretária digitar, que o cara não dava conta. Mas porque o cara, vendedor nato, talãozinho que faz CREC, lista de preço impressa, não tinha esse mundo nosso hoje, que eu preciso para agora, para ontem. Era outro tempo, né, cara? Você saía para rodar eu tirava uma semana enfiado na Coaceiral, voltava para cá, não tinha mensagem no meu celular. Bons tempos. Né? Não tinha mensagem, no máximo tinha um SMS do Te Ligou, um cara na semana. Né? A gente conseguia direcionar a chamada para a secretária da Bung, a menina, o CEP a semana tá fora, beleza, ninguém morria, né? Então, outros tempos. E aí fiz uma boa parte da carreira, trabalhei quase 10 anos na Bung, né, com fertilizante propriamente dito. Aqui na região, né, tenho um orgulho de falar que a gente colaborou muito para o desenvolvimento da parte de nutrição, né, campanhas de fosfatagem, a entrada do ARAD, né, do fosfato reativo, então, né, trazendo vertentes diferentes de fertilização para discussão na mesa, né, uma coisa bem técnica. Fosmag, Classic, Turbo, né, que eram as linhas com micro no grão, que na época, cara, você imagina, você comprava uma tonelada de adubo com 5% de micro, cara, 50 quilos de micro em 1.000 quilos, né, então... Era outra... Hoje em dia você vai falar isso aí, o produtor já fala, cara, você tá louco, mas naquela época era a alta tecnologia, era o cara comprar 0,2010 mais 5% de Pro Bahia. Quem for mais tempo na região aqui, quando ouvir, vai lembrar desse adubo, né? Então, a gente fez esse trabalho todo na Bung. Depois a Bung fez uma fusão dos negócios de fertilizantes e alimentos, virou Bung Brasil. E eu fiquei durante 8 meses fazendo venda de fertilizante e originação de soja no silo de placas. E a ferramenta de barter dentro da Bung sempre foi muito importante por conta dessa proximidade dos negócios, né? Então, o cara da Bung da Alimentos estava financiando o produtor, a gente estava vendendo adubo, era um barter pronto ali para a gente trabalhar, né? Então, por isso, a proximidade com a ferramenta, né? Tive a oportunidade de, em 2007, 2008, fazer as primeiras operações de barter de algodão através da Bung para fertilizante, né? Então, você já fazia isso desde lá pouco, né? Na verdade, quando a gente pensa em multinacional, o barter sempre teve inserido no portfólio de ferramentas financeiras que uma multinacional traz. Então, ela pode ter lá o FDIC, um risk sharing, um vendor e um barter, né? É uma das ferramentas. E isso é uma coisa que eu converso muito com os RTVs que eu atuo, né? Que eu falo, se eu sou vendedor, eu preciso entender as ferramentas, né? A gente faz relação muito assim. O cara no balcão, você chega lá, faz uma compra numa loja. Quando você vai fazer a compra, a próxima pergunta é como você vai pagar. Ninguém se ofende de ouvir o cara perguntar se você vai pagar em dinheiro, em cartão. E tinha que ser muito mais natural, pro nosso caso, perguntar pro produtor rural qual modalidade você quer fazer, cara. Não necessariamente tem que ser a prazo. Por que é fácil no cartão de crédito prazo? Porque a gente tem um intermediário que está cobrando uma taxa para assumir esse risco. O meu negócio está recebendo à vista, né? O cara compra dívida, né? Então é mais fácil, mas às vezes quando é eu como empresa, né? Quando sou eu como empresa fazendo financiamento direto, eu não tenho ninguém comprando esse risco, né? Então esse risco tem que entrar no meu balanço lá, quanto que eu posso fazer de cada modalidade, né? Então, eu como RTV já via isso, até porque, né, eu trabalhei durante muito tempo em multinacional, onde a gente não tinha um cara de crédito local, a gente não tinha um cara de desenvolvimento de mercado local, a gente era tudo, né? Eu vendia, cobrava, registrava CPR, conhecia todos os caras de cartório de nome, ligava, o cara sabia quem eu era.
Ia registrar coisa em cocos, cara. Dormia lá, porque não saiu a CPR, para sair de um dia do outro pro outro era um parto, né? Então tinha que posar em cocos. Peguei temporada lá que você chega no hotel, na época o cara abria a porta lá, um monte de beliche, cara. É R$3 a cama. Eu falei, eu pego todas. Cobra todas as camas que eu vou ficar sozinho. Negócio, como você foi o primeiro a chegar essa semana, tem ventilador. Quer que põe no quarto? Põe ventilador no quarto. Mais 5 pila. Entendeu? Então, e aí a gente volta no que a gente estava falando antes de começar aqui, né? Da dificuldade, do pessoal não se acostumou com a cidade. Pô, cara. Pô, Luiz Eduardo, né, cara? Eu vim morar aqui, tinha 5 ruas asfaltadas. Nossa. Né? Comprei o terreno da minha casa, onde hoje lá é super movimentado. Os caras brincavam que eu tinha comprado um terreno em São Desidério. Você lembra quanto que plantava a região na época? Eu não tenho, de cabeça eu não vou lembrar. Não vou. Porque mas... quando você pega o... Falando do Brasil, não vou lembrar especificamente Bahia, mas quando você pega os dados lá da Conab, a série histórica soja, né? Vamos falar de soja, que começa ali na safra 76, 77, o boom mesmo de aumento de área cultivada é a partir dos anos 2000. Isso, mas isso aí é uma discussão que até dentro da companhia a gente faz algumas análises para as garantias, né? E uma delas é o PRODES Cerrado a partir de 2008. E eu, durante várias discussões, falei, gente, então fecha o boteco. Porque se você pegar Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, a parte, né, mais funda do Mato Grosso, é isso aí, de 2000 para frente que a coisa começou. Então, eu vou chutar, tá? Mas eu acho que a área de soja aumentou 40%. Sem brincadeira, sabe por quê? Porque daqui para Barreiras era um cerrado só. Depois do Cerradão. Já nem acha mais quase cerrado na beira da pista lá. Daqui para Brasília também era muito cerrado. Tinha muito cerrado. Principalmente as beiras de pista, né? Porque sempre se achou... Começa na serra ali, né? Mas hoje a gente não acha. Então, a abertura de área foi gigantesca. Né? O aumento... É lógico, tecnologia, né? Tudo isso aí proporcionou. Mas eu ouso falar... Uns 40%, cara, assim, porque explodiu a área da Bahia nesse sentido. Esses dias a gente estava numa reunião com uma empresa e estavam falando dessas que está tendo agora, desses incentivos para carbono aí de algumas empresas, né? E diz que a União Europeia, não lembro exatamente ali, mas só compraria áreas que foram abertas até 2008 ou 2009. Tá vendo? Tinha uma regra dessa. Aí eu fui buscar ali, na reunião mesmo ali. Mas quanto que plantava, né, a Bahia de soja até ali? E até 2009 era menos de 1 milhão de hectares ali. Era 980, alguma coisa. Assim, eu acho que eu já fiz conta com 700, 800 mil hectares de potencial da região. E hoje está quase em 2 ali, tá? 1.800 aí. Então, nos últimos 15 anos, aumentou 1 milhão de hectares aí. Então, e é bem esse ponto, tá? Então, isso é uma preocupação hoje da companhia, porque existe uma coisa que eu falei, né? Que é o PRODES Cerrado, também tem o PRODES Amazônia. Na verdade, ele é um mapeador de desmatamento do cerrado, né? Então, não necessariamente são áreas ilegais. Sim. Então, quando a gente começou a fazer essas análises, isso é um dos estudos que a gente foi fazer e entendeu que, peraí, existem outorgas e documentos que demonstram que o cara estava apto a desmatar e plantar, né? Então tem autorização de supressão de mata nativa. De uso, né? Umas 4 licenças isso aí. Lá, né? Então, uma vez que o cara apresenta esses documentos, a gente entende que legalmente, perante os órgãos ambientais e os órgãos de fiscalização, da parte ambiental ele está quite. Por quê? De novo, né? Porque é pura e simplesmente um mapeamento de desmatamento de cerrado. É para pegar e falar, tinha tanto e agora tem tanto. Não é tinha tanto e agora tem tanto, tanto é legal, tanto é ilegal. Não é isso que ele faz. É só comparar o que tinha versus o que tem agora. Tá? De forma seca. Sem fazer qualquer distinção. Juízo de valor. Isso. Distinção de área legalizada ou não. Ele só diz, antes tinha 200, agora tem 150. Pronto. É só isso aí. Tá? Que ferramenta seria essa? Não, na verdade, assim, isso aí é
é um dado público do governo chamado PROD Cerrado. Ah, sim. Uhum. Então, se você tiver alguém que trabalha com esses ArcGIS, né, que é de georreferenciamento, eles conseguem montar as camadas, né, os layers, e aí você põe lá a fazenda, joga em cima a camada né, do PRODES, e aí você vai ver se ele está dentro da... Ah, sim. Uhum. Igual o Google Earth, né, que você põe lá, eu quero ver relevo, eu quero ver só as estradas, né? Então, quando você põe relevo, ele é uma camada que você jogou em cima, né? E aí você pode ver só a estrada principal, né? Agora eles tiraram um monte de filtro, mas antes você podia brincar mais no Google. Então é mais ou menos um Google, onde você empilha camadas com as devidas restrições. Então fala, eu quero ver essa aqui. Clica ela, ele vai dizer se está dentro do PROD. Eu quero ver se aqui é Amazônia Legal. Clica lá, ele vai dizer se está a área dentro da Amazônia Legal. Mas pensa num mapa de papel e um papel carbono que você põe em cima da região pintado onde não pode. Quando você põe o carbono, fala, ficou pintado de verde aqui. É o que o aplicativo faz com imagem de satélite. Aplicativo não, né? O sistema. E vocês estão utilizando isso daí mais para... É por questão de análise diária, né? Isso. Hoje, na verdade, assim, né? Todas as garantias, né? Elas são avaliadas com relação à restrição de ESG por uma necessidade do mercado e por uma obrigação até do agronegócio, né? Você comprovar de que todo aquele valores que você prega, todas as iniciativas que você faz com relação à questão de meio ambiente são também feitas na prática na hora que você vai financiar um produtor rural. Né? Então a gente já viu aí, às vezes no UOL, né? Algum tempo atrás saiu, a multinacional X financiava áreas de desmatamento, de cerrado, né? Então isso vem para a mídia. E aí a gente faz visando, é lógico, se a gente tem isso como valor, isso tem que entrar nas nossas ações, né? Nisso, cara, dentro da companhia não tem ponto e vírgula. Isso aí eu atesto aqui como pessoa física, cara. Não tem ponto e vírgula, cara. Não dá. Você tem os documentos? Tenho. Beleza. A gente não quer ser restritivo, porque impacta direto no negócio, né? Quando você não aceita uma garantia, você está impactando em tudo que foi fechado lá e tudo. Né? Então a intenção não passou o cartão, né? Isso. O cartão, mas a gente não quer que não passe o cartão porque a máquina esteja quebrada. A gente quer que o cartão não passe porque ele está bloqueado. Boa. Entendeu? Essa é a diferença. Né? Eu falo, cara, isso aqui é um problema seu. Você me traz esses papéis que vai passar o seu cartão. Tem outro cartão aí? Né? Ou você tem outro cartão aí? A gente não é restritivo, mas a gente simplesmente está praticando aquilo que a gente defende como valor. Né? Então, se a gente leva uma iniciativa de carbono, né? Se a gente põe metas lá de redução, moléculas com menor impacto ambiental, e que é um negócio do mercado, né? Se a gente põe lá que também é um negócio do mercado, né? Vou trabalhar com biológico. Cara, todo o mercado está se voltando para questões ambientais com menores impactos. A gente trabalha hoje muito uso racional, né? E se a gente olhar 10 anos atrás, o portfólio de molécula que era altamente tóxica para hoje, a gente sabe que bem menor. Teve uma virada gigantesca. Tem coisa para melhorar? Tem demais. Sempre. Tem demais. A gente tem coisa a melhorar como sociedade. Exato. Sim. Né? Como sociedade. A gente tem que lembrar que a gente também não pode empurrar toda obrigação, né, para multi, só para quem vende, né? O cara que compra também tem. Porque, beleza, não adianta nada eu, como multinacional, tô fazendo tudo certinho. Se o cara depois chegar lá e queima uns litrinhos, enterra uns negocinhos, né? A gente precisa que a cadeia toda... E quando a gente pensa com o Brasil, cara, nós somos... O índice de reciclagem de embalagem de química é gigantesco, cara. Sim. Perto do resto do mundo, né, cara? Eu acho que hoje a gente recolhe até embalagem de semente. Não, a gente é benchmark nisso aí. Né? Então a gente não pode dizer que o agro nacional está parado. Não, a gente vem trabalhando, a gente se vende muito mal nesse sentido, né? As iniciativas. Eu acho que isso aí tem reflexo também da maneira como a gente se mostra na sociedade, como agro. Né? Então, né? Eu acho que a gente precisa construir uma imagem não só nacionalmente, mas localmente, né?
no seu município, né? Tipo aquele ditado lá, né? A mulher de César não tem que só ser honesta, ela tem que parecer Exato. honesta. E não é só isso, né? Eu acho que nem... Cara, a gente tava falando do tour lá, de levar um pessoal do escritório para entender a realidade do campo. Pô, cara, você tem que fazer um dia na sua fazenda, manda o seu funcionário trazer os filhos dele, paga almoço para todo mundo, vê o que o pai faz, o esforço do pai dele. Né? Todo trabalho é digno e a gente precisa inserir a nossa sociedade no agro, cara. Tem gente que mora numa cidade que respira do agro, que todo mundo aqui, o salário aqui depende do agro. Sim. Direta ou indiretamente, né? Se você vende pipoca, você pode apostar que 80% do público que está comprando pipoca seu trabalha numa fazenda, numa multinacional, no escritório de uma fazenda. Fora que o teu insumo é milho, né? Isso, exato. Né? Só que a gente não consegue mostrar isso, né? Não consegue. Então eu já vi gente falando, tomara que caia o preço mesmo, que o produtor desse jeito falou, filha, assim, você entende a cadeia. Mas sabe por que pensa isso? Porque tem a visão do cara só pensa nele, né? Então, se a sociedade sentisse mais que toda essa riqueza que a gente vê reflete na cidade, reflete na educação da cidade, educação como pessoas, não educação Estado, né? Sim. Você vem aqui, o trânsito é organizado. É o contrário, cara. Na verdade, você só vê carrão fazendo coisa errada. Sim, você passa ali, o cara ali em frente à igreja para no lado esquerdo entendeu? Da avenida. Para na contramão para pegar o filho na escola. Né? Liga lá o pisca lá e para em qualquer lugar e eu tô com então, o pisca assim, ligado. Quando, falta esse sentido. E falta a gente se vender como agronegócio. Não adianta ficar falando que a gente sustenta o país, que o PIB é positivo por conta disso. Não adianta, cara. Mas assim também, quais as iniciativas que são feitas aqui com respaldo do grande negócio do agro daqui e que reflete em benefício para o pequeno e micro produtor local? Entendeu? O que é feito para esses caras? O que é feito para os tiozinhos que plantam alface nos sítios lá no fundo da cidade? O que é feito para esses caras? Que tipo de extensão? Agora, não sei, né? Eu conheço o Kenny, né? E eu acompanho ele em rede social, não estou defendendo ou não, mas eu tenho visto ele bem próximo dessas comunidades. E é o que realmente tem que acontecer, mas tem que acontecer muito mais. Né? A gente tem que ter o trabalho de extensão rural, cara. Todo mundo aqui na faculdade de agronomia aprendeu extensão rural, que é difusão de tecnologia. Né? É permitir que esse cara aí entenda por que às vezes é melhor usar um gotejo do que um aspersor girando um dia inteiro. Né? Às vezes um gotejo de 4 horas é mais eficiente. Né? Tem que ter uma política aí, alguma coisa para fomentar o cara a fazer munche. Por quê? Porque esse cara aí é o que fatalmente vai se intoxicar usando um herbicida, porque não vai usar EPI, vai fazer com costal, sem máscara. Mas se ele usa munche lá na horta dele, ele tem menos planta daninha vindo, então talvez, né, ele nem precise fazer um herbicida. Então, às vezes... uma equação bem complicada essa, né? Já que a gente entrou por esse assunto, é uma equação complicada, porque o governo tá desestruturado para dar esse suporte. Exato. Né? E as empresas, a iniciativa privada, quando a gente vê assim, eu mesmo no mundo das startups, né? A gente vai fazer uma ideia que contempla o pequeno produtor. Aí a ideia sempre barra no, será que ele tem grana para pagar essa tecnologia, né? Por mais... É por isso que aí nessa seja. hora então, a gente acaba fica dependendo do Estado. Exato. Né? Porque tem que ser alguém que tenha grana, não visando o lucro, né? Mas visando a difusão do negócio. Por isso que tem que ser as entidades de classe locais. Sim. Né? Então, a parceria do Sindicato dos Produtores com a Associação dos Agrônomos. Um trabalho muito mais, talvez, beneficente, né? Como fugiu a palavra agora. Quando você vai lá, vai fazer voluntário, né? Um trabalho muito social, mais voluntário, né? Do que algo como um negócio propriamente dito. Né? E aí, por que é o Estado? Cara, porque um cara desse aí gerando dinheiro, ganhando tecnologia, ele vai pôr mais 2 meninos para trabalhar com ele. É dinheiro que está girando. Querendo ou não, é recolhimento que o município está fazendo. É comida. Né? Sabe, às vezes falta olhar, né? O olhar holístico da coisa, né? Às vezes você pensa, mas o que vai ajudar 100 plantador de alface? Pô, cara, são 100 pessoas que às vezes a renda pode ir de 1.000 para 3.000
E 3 mil permite ele pôr alguém trabalhando meio período para ele. 3 mil permite ele comprar mais na sociedade. Permite dinheiro para rodar. E às vezes a gente fica olhando muito macro, né? Sim. Querendo resolver no macro e no macro tudo é muito difícil, né? Exato. Em vez de 100 produtores, vira, sei lá, 20 mil desempregados. Né? Entendeu? Então, acho que falta aí esse tipo de ação do agro, né? Então, se vender melhor e localmente mostrar a importância e o valor que o negócio tem na difusão até de tecnologia. Com certeza. E você falou essa questão do meio ambiente, né? Você sentiu muito essa mudança de cultura dentro mesmo das empresas que você trabalhou? Esse negócio, essa pauta, ela não era tão assim, né, difundida quando, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando você veio aqui, ou já existia alguma coisa e... Como é que você lembra dessa questão? Assim, ó, a Bung, eu lembro, vou até falar o nome da pessoa, eu acho que ele hoje é líder global de sustentabilidade da Bung, ele chama Michel Soares. Quando eu entrei na Bung, a Bung já tinha uma área de sustentabilidade, né? Se a gente for pensar, não é nada novo, né? Sustentabilidade, quando eu fazia colégio, há bastante tempo atrás, a gente tinha uma matéria chamada Ecologia no Colégio Objetivo, né, que você aprendia ecologia no sentido literal da palavra, né, de entender os ecossistemas, né, de conhecer cada ecossistema. E é lógico que isso aí desenvolve pensamento crítico, né? Você começa a entender que está todo mundo conectado e conforme você vai mexendo. E eu não sou natureba, verdinho, mas, cara, tem nexo, né? Tem nexo, né, cara? Se o trem é um radiador e você fica entupindo metade do radiador, vai dar problema. É simples assim. Né? Você pega uma cidade arborizada e uma cidade que se derruba a árvore, você vai ver a temperatura média no meio da rua ao meio-dia. Não precisa ser um Einstein. Gênio, né? Né, cara? Fica no sol, você procura uma sombra, por quê? Né? É natural nosso caçar uma sombra. Depois de um tempo no sol, você fala, se tiver um bambu em pé, você vai tentar se esconder na sombra do bambu. Né? Então, a gente se perde nesse ponto, né? Mas a Bung sempre teve isso aí. A Monsanto tinha também uma área muito forte. A gente até, na época, teve uma situação aqui com a prefeitura, que Luiz Eduardo era um dos municípios do Brasil com maior quantidade de APP preservada. E o município tentou fazer uma ação para que a gente chegasse a 100%, porque era tipo assim, tem 92% das APP. E aí queria chegar a 100% de APP. O pessoal do parque ali na Galvani ali desenvolveu... Eu não lembro se era neles, não quero passar o crédito, mas eu lembro que a gente ia lá nas reuniões e eles desenvolveram até um plantio com plantadeira de sementes de planta nativa para otimizar, porque você vai lá plantar em mudinha, o cara tem que regar, então tentar fazer uma coisa mais natural, né, com serragem e as sementes misturadas lá para ser plantado. Então, assim, né, ela já tinha... daí eu fui para Singenta, daí essas de químico, daí mais ainda, né? Então, desde que eu me conheço por profissional de multinacional, todas tinham a área referente à questão de sustentabilidade. É lógico que conforme o tempo passou, a pauta ganhou força, né? Então, essas áreas deixaram de ser áreas muito mais de relação com o investidor, né, e com o público em geral, e passaram a ser áreas que até às vezes ditam regras que nessa que eu falei, né? Vamos lá, cara, nós precisamos fazer a análise socioambiental das nossas garantias, temos que estar resguardado nesse sentido, né? Então, e antes era uma preocupação menor também, né? Não se fazia esse tipo de análise. Então, isso é uma evolução, né? Não só da preocupação, mas do mercado como um todo, né? A gente está começando a descobrir também como faz, né? Porque não adianta mudar um negócio. A gente tem que entender o que pode, o que não pode, se é restritivo, se não é, para se adaptar e não parar o negócio. Exatamente. E, Zé, entrando para esse assunto de barter mesmo diretamente, né? Conceitua pra gente, ainda mais porque a gente sabe que tá chegando muita gente no mercado, né? Muito recém-formado, ouve a gente aqui também. O que seria exatamente a operação de barter? Então vamos lá. Ó. Barter é uma coisa super natural do ser humano. Né? É natural nosso trocar coisas. Né? Quando você é criança,
Vai lá, empresta o brinquedo pro seu amigo para pegar um brinquedo dele que você quer, né? Você está fazendo um barter de brinquedo, né? Então, barter nada mais é do que uma operação onde duas partes fazem uma troca do que elas produzem. E é uma coisa muito natural nossa, né? Você vai procurar aí uma origem do barter. Cara, eu não sei quantos anos antes de Cristo, porque lá os caras na Mesopotâmia fazia troca. Você planta milho ou cria galinha. Quantas galinhas vale um saco de milho? Ou, né? É isso. Então, o barter é uma operação onde eu posso te entregar o meu produto, seja ele um defensivo, seja ele um fertilizante, seja ele um carro, em troca do que você produz. Né? Então, a gente faz o que a gente chama de paridade, que é o valor do que você quer comprar versus o valor da sua commodity, divide um pelo outro, chega numa quantidade, eu falo, então agora, para te vender esse carro, você tem que me entregar, sei lá, 100 mil sacas de soja. Não sei que carro ele está comprando. Né? Mas você está comprando Lamborghini, né? Entendeu? Mas nada mais é do que a troca, né? Então, hoje, a gente tem concessionárias que fazem barter no agronegócio, né? O barter, ele é um negócio natural do produtor, porque é uma moeda natural, né? Quando você conversa com o produtor, fala qual que é o seu custo de produção. Ele vai te falar em sacas, né? Ele não vai te falar em dinheiro. Ele vai te falar em quilos ou arrobas de pluma, né? Então, você traz também a discussão para a moeda dele, né? Você falando, esse negócio que a gente está fechando vai te custar X sacas, né? Então, o barter, você começa a discutir com o seu cliente na moeda que ele trabalha e nada mais é do que uma relação de troca onde a gente chega num meio termo entre preço de commodity versus o valor do pedido a ser fechado e gera essa operação, que é uma venda a prazo, que é segura, por quê, né? Porque a gente tem a cessão de crédito, teoricamente é uma ordem de pagamento a favor. A trading é o cliente do produtor rural, né? A gente lembra que o cliente da trading é o cliente do produtor rural, né? Quem compra o que ele produz, ele não quer ficar assim dispondo com os clientes dele, né? Então a tendência é que ela é uma operação a acontecer de forma fluida, né? Onde a gente ajuda ele a produzir, fornecendo o insumo. O cara produziu, faz a entrega na trade, uma vez cumprido o contrato, o pagamento é feito na conta da buyer, sem dor, sem nada. Uma triangulação. Exatamente. Ocorre um formato de triangulação. E aí a sua função é exatamente fazer esse como que fala, meu Deus? Esse azeitamento, como fala? Aí, assim, né? Quando a gente pega dentro da buyer, né? A operação de barter, a gente tem algumas modalidades que podem ser atreladas derivativos, né? Que são operações do mercado financeiro. Então, qual que é a minha função, né? Minha função, primeiro, é manter o time comercial e distribuidores, né? Cientes da operação, né, das políticas vigentes para essa operação, né? Junto do time comercial, fazer visita nos clientes para viabilizar o negócio, né? Então, como eu conheço do negócio, né, eu tenho os simuladores para precificação, eu consigo ter a discussão com ele com relação à compra ou não de derivativos e simulação de cenários com derivativos, né? Então, o meu papel hoje é ajudar, né, ser uma área... Para o time comercial, diferente do meu tempo lá, que eu fazia tudo, não, hoje a gente quer que o time comercial vá lá fazer a parte dele, né? Quer conhecer o negócio do cliente dele, ver as melhores soluções para entregar para esse cara as melhores soluções. E dentro desse entregar as melhores soluções, tá a gente fazer também uma boa experiência, não só com os nossos produtos, com o nosso atendimento, mas com as nossas ferramentas financeiras. E aí esse é o meu papel, né? De tentar sentar na frente do cliente, identificar as necessidades. Nem sempre a gente consegue corresponder às necessidades, né? Por N fatores. Mas o meu papel é esse, né? Ir lá ofertar e tentar entender toda essa caixa de ferramentas que eu tenho, aquela que melhor se adequa à necessidade ou ao negócio do cliente naquele momento. E vocês conseguem fazer uma negociação dessa, assim, com quanto tempo de antecedência, assim,
aquisição, né? Para travar o preço, assim, por ó, exemplo. Vamos lá. Assim, a operação, né, ela pode ser feita de vários formatos, né? Aí a gente tem que entender qual o desafio que a gente quer encarar. Então, por exemplo, nada impede do comercial nem ter negociado ainda e falar assim, ó, eu quero fazer uma operação no mesmo valor do ano passado lá e eu pego e sento com o cliente e travo lá o volume, os preços e tudo. Para gerar um valor e depois ele encaixar Isso. ali. Só que aí o comercial tem o desafio de encher esse pedido de produto até o que foi fechado, porque eu não posso negociar para o cliente como uma trade ou como um corretor, né? Porque a gente não cobra nada, mas eu não posso gerar volume que não entre para cobrir negócios nossos, né? A gente não é esse o fim da Bayer, né? Quando a gente pega o contrato social. Então não tem como. Tanto é que a gente repassa, né, os volumes, a gente tem uma estrutura para operacionalizar, né? Então, né, eu posso ir lá fazer essa compra e o cara se vira para encher esse pedido. Eu posso também, ele vai lá, negocia e me avisa, ó, Zé, negociei com esse cara, acessa ele lá e fecha o barter. E aí eu acesso o cara e a gente vê preço-alvo, modalidade, não tem problema, né? É quase como se eu fosse alguém do crédito, indo lá conversar quanto dá para ter de limite, né, em termos, quanto dá para ter de limite em alguma outra ferramenta, é o mesmo papel, né? Eu vou lá tentar achar um ponto de equilíbrio para a gente fechar o negócio. E tem também um jeito que é eu estar junto. Você está negociando o químico, eu já estou ali, né, com a bala na agulha. Fechou o químico, tá acertado aqui, tá, ó, já simula aqui, deu, fecha e pronto, sai com o negócio fechado, né? Então o barter, ele é uma modalidade que a gente pode, né, adequar o fechamento à temperatura, ao formato do negócio, né? O que são os grandes problemas que a gente tem pensando no barter, né? Na forma que a gente trabalha, né? Assim, aí a gente começa a ter alguns gargalos como data de faturamento. Então eu preciso ter os documentos formalizados até a data de faturamento, né? Não sei se só a companhia trabalha assim no mercado, mas eu imagino que todas trabalhem com um certo nível de formalização dessa operação. Então a gente precisa ter tempo hábil para formalizar. Algumas operações que a gente faz na nossa mesa, a gente ganha uma agilidade maior porque o nível de exigência de documento é um pouco menor porque a gente consegue cadenciar isso um pouco mais. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer uma operação usando um contrato de um terceiro, isso pode se tornar um grande problema. Por quê? Porque a gente está dependendo, né, 100% de outros para o negócio. Então, o cliente mandar o contrato, depois de ele aprovado, é a trade me fazer a sessão e todo mundo assinar, é o contrato, é o cartório registrar a CPR desse cara. Então, eu vou lá, fechei o barter e dependo só de outras pessoas para isso acontecer. Se tudo acontecer dentro de um reloginho, pô, beleza. Mas se a gente tiver um tropeço na sessão, um tropeço na CPR, que não é nada difícil de acontecer, e a gente estiver muito próximo das suas primeiras entregas de faturamento, aí a gente começa a ter uma briga nessa calendarização de entrega. E o que acontece daí? Tipo... Se não tiver formalizado, acontece briga. Acontece briga, porque... Não, mas eu digo assim, não, acontece de... Não, beleza, tinha até esse dia para fazer isso, morreu, agora vai ter que negociar de novo? Não, cara. Porque assim, ó, uma vez que eu fechei toda a operação, daí ela tá travada dentro de casa. Eu preciso formalizar as garantias para que haja faturamento. Então, o que acontece? Na verdade, acontece um atraso nas suas entregas. Ah, tá. Né? Tá bom. Acontece. Mas você não perde o preço, você não perde a oportunidade que você conseguiu, nada disso. Só que lá na logística vai ter outro na sua frente. Na sua calendarização, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu vou numa visita e o cara fala, ó, até quando eu posso fechar? A primeira pergunta que eu falo é quando você quer começar a receber? Ah, quanto tempo antes? Eu, com a minha experiência, cara, né, eu prefiro falar 45 dias. Cara, tem gente que fala que eu sou doido. Mas eu prefiro falar 45 e sair em 15 do que eu falar 15 e sair em 45. É verdade. Né? De novo, por quê? Porque tudo depende de um terceiro. Mesmo quando é na minha mesa, eu dependo de um terceiro para garantia. Né? Então, ele tem que levantar todas as certidões lá atualizadas. Né? A gente tem que fazer essas análises. Aí tem que rezar para a área não ter qualquer uma dessas. Né? Tem que arrumar papel. Aí, se ele não arruma papel, tem que mudar a área, tem que fazer a análise de novo, e tem que pegar as certidões de novo. Então, você entendeu? Então, quanto mais a gente empurra
isso aí para frente, maior a chance da gente terminar o ano se gostando menos. Aí chega no cartório e falta documento, né? Isso aí o cartório registra, mas não manda tal da certidão. Aí você volta lá e é mais um prazo para sair a certidão, entendeu? Então, a gente não pode, né, nessas coisas aí, quanto mais a gente prorroga, né, beleza. E se o produtor fez um contrato desse com outras empresas, também nada impede de fazer com vocês? E qual que é a porcentagem de clientes que hoje optam por essa... Tá, vamos lá, assim, ó. Ele fazer barter tá muito ligado ao quanto ele quer comercializar da safra dele. Né? E ele vender na minha mesa também tá. Por quê? Porque se ele quer vender X% da produção dele... ele já está vendido, é difícil eu trazer mais volume para minha mesa, salvo ser uma condição muito atrativa. Aí a tendência é com que ele use, né, um contrato que ele já tem fechado. Então, o que vai ditar se ele vai fechar comigo na minha mesa, ou se ele vai fazer um barter usando um negócio dele, é muito mais o volume de comercialização que ele tem de meta no ano versus o que ele já realizou. Se ele tem espaço para comercializar, normalmente ele... faz a operação comigo, não tem estresse. Mas se ele não tem mais espaço, a gente tem que se adequar para aproveitar o contrato. Porque quando fala CPR é tudo sempre atrelado à matrícula, né? Então ele tem um limite. Isso, de emissão, mas aí né? a CPR, na verdade, é assim, né? Ela é uma garantia, né? E aí o que é impeditivo da CPR? E aí por que é importante também ser um dos primeiros a fechar o negócio? Quanto antes você tiver a sua paridade, que é a quantidade de sacas ou quilos devido, mais cedo você vai conseguir saber quantos hectares você deve, né? Porque a companhia vai pegar lá aqueles quilos versus a produtividade que ela usa, da Conab, local, sei lá a fonte que ela vai usar, divide um pelo outro e vai falar, eu preciso de X hectares, que a sua região produz, que nem seu negócio deu 1.000 sacos, e a gente está aqui e a produtividade a gente põe a 50 hectares, então eu preciso de 200 hectares para fazer a sua CPR. Então, quanto antes você fechar o seu negócio de barter, já travadinho, bonitinho, mais cedo você sabe o tamanho da área que você tem de CPR. Hoje é muito difícil, mas a gente tem clientes que tem uma área muito grande com uma matrícula só. E essa é a restrição. Quando o cara tem várias matrículas, você adequa. Mas o que acontece? Quando o cara tem uma matrícula só, quem chegar primeiro bebe água limpa. Entendi. Entendeu? E aí a gente fala os graus, né? CPR em primeiro grau, em segundo grau, em terceiro grau. Quanto maior o seu grau, mais longe do dinheiro você tá ficando em casa de problema. Né? Entendi. Então, quanto mais cedo você fecha o seu negócio, maior é a chance desse cara que tem restrição com relação à quantidade de garantia ser dada, maior é a chance do seu negócio ser viável. Por quê? Porque se você ficou por último e ele não tem mais garantia, você tem duas opções. Mas o cara, por exemplo, o cara que é segundo grau, vamos dizer, ele já sabe quantos hectares daquela matrícula já está travada para o grau 1. Já. Então, tipo assim, vamos dizer que o cara, um exemplo, ele tem uma matrícula lá de 50 mil hectares. Aí, beleza, ele é grau 2, mas o cara do grau 1 só usou 1.000. Isso. Então, mas de toda forma... ele tem uma preferência. Legalmente, esse cara tem uma preferência. Eu falo porque o risco é... Isso. Uma coisa beleza, cheguei lá, 80% da área tá já comprometida. Ou não. Mas daí, cara, vai da área, né, de compliance de cada empresa, falar, tem empresa que fala, atrás de banco eu pego, porque a gente sabe que o banco onera mais do que precisa. Tem empresa que fala, eu pego só atrás de banco, mas atrás de outra multinacional não pego de jeito nenhum. Tá, entendi. Entendeu? Uhum. Tá, então vai, né? Tem casos e casos, tá? E nesse caso que você comentou que, beleza, tem uma estimativa da produção do cara versus hectares, E num ano que tem uma expectativa de safra não tão boa? Então, é assim, a gente trabalha com histórico, né? E a gente trabalha sempre com o histórico da safra anterior e usando Conab, cara. Você tem um negócio que tira risco é Conab, né? Porque os caras contabilizam até milho de beira de pista para milho, né? Então, eles fazem naturalmente esse serviço aí. Além disso,
Toda multinacional tem as suas regrinhas. Então ele vai falar, Conab menos 20% que eu vou usar. Ou então... Ela determina. Esse ano eu acho que a Conab é menos 30%. Beleza. E eu acho que está dentro da gestão de risco, né? Então, Entendi. por exemplo, a gente tem consultores de crédito local. O papel do consultor de crédito local é exatamente esse. É a hora que chega lá o que a gente está propondo para usar na próxima safra de produção, o cara falou, mas peraí, tô achando exagerado. Do mesmo jeito que ele pode falar, pô, cara, 56 sacos. Então a aqui pra localização Bahia. do cara também influencia nisso. Sempre influencia, né, cara? A gente, né, eu não sei, eu acho que a função de campo, o cara local, né, ele precisa estar aqui por quê? Porque ele vai ouvir quem é bom, quem é ruim. Não é só o vendedor falando. Porque às vezes o vendedor, pro vendedor, todo mundo é bom, né, cara? Não tem... Mas aí ele vai lá no espetinho com outros caras que ele conheceu de outra empresa e sai o nome do cara e o cara, pô, esse cara é VIP, né? Então, isso aí ajuda o profissional local a fazer o ajuste fino de quem é bom e quem é ruim na carteira. Bom e ruim no sentido, assim, né? De tomada de decisão para risco. Isso, é. E aonde vale a pena eu afrouxar mais a corda, né? Pelo histórico, pelo que eu ouço falar desse cara no mercado, né? Pelo que ele tem já junto da companhia de histórico de compra e pagamento, versus o sentimento de campo, que é natural de qualquer um, cara. Sim. Né? Você é dono do boteco e tá todo mundo na mesa falando que o Zé não tá pagando as contas. E o Zé vem pedir 2 caixas fiado pra você. Você vai vender pro Zé? Não vai vender, né? Você é dono do boteco, cara. Né? Sim, eu tenho esse direito. Isso. E assim, ó, quando eu comecei minha carreira, uma das coisas, a gente não tinha o cara local, né? Então eu tinha que fazer os parecer de crédito, né? E mandava aqueles parecer, o cara é bom. Referência técnica na região. Era porta na cara, na hora. Na hora, cara. Porque o negócio cara, é parque de máquina condizente com a área plantada. Investimento de não sei quantos mil na última safra numa estrutura de silo. É isso que o time de crédito, de finanças quer ouvir. Não é que o cara é bom. Sim. Né? Não é isso aí. É a estrutura, né? Então eu lembro que, né, o César lá... Que nem a história do galo, né? O galo bom e o galo ruim. Né? Isso. Não, ele falava assim, cara, chegou na fazenda e o trator tá na rampa de lavagem. Falou, esquece, não tem crédito. Por quê? Cara, porque pode olhar lá que não tem bateria. Se o cara que é um produtor não tá comprando uma bateria pro trator deles, vai vender fiado pra esse caboclo? Não, Então, o cara no campo, é isso, né? É o cara do crédito. Quando a gente faz uma visita, né? Às vezes a gente fala que vai trazer o pessoal do crédito e o produtor... você tem que ver o contrário, cara. Esse é um cara, ele é um agente financeiro, na verdade, que tá vindo te visitar. Sim. É o cara que vai poder te falar todas as modalidades de venda que a gente tem, vai poder fazer simulações com taxas de juros que às vezes são mais vantajosas que as taxas que a companhia usa para ela financiar o seu negócio. Né? É um cara que quando vai visitar o seu escritório, vai te ver, vai te conhecer como pessoa, porque a gente costuma ser muito impessoal por causa de e-mail. Né? Então o cara tá lá localmente, viu você, humanizou o negócio, tomou um café com você, foi almoçar com você depois, foi rodar na sua fazenda, você tem uma algodoeira. Então, você tira tudo do papel e traz para um sentimento palpável, onde o cara do crédito se sente muito mais à vontade de falar, não, RTV, vamos seguir. Por quê? Porque ele foi lá. Sim. Se você afasta o cara do crédito do seu cliente, né? Se você afasta o pessoal de finanças do seu cliente, fica muito mais difícil da gente ser assertivo em oferta de solução para esse cara, que vai só viabilizar o seu negócio. É só esse o detalhe. Eu já vi vários exemplos assim, de trazer o time do crédito e aí mudar totalmente. Isso. Nossa, vários exemplos. Exato. Né? A gente trabalha, todo mundo é gente. E a gente tem que lembrar, né, que a nossa região, os valores são sempre gigantescos. E às vezes você está fechando um negócio que todas as gerações da sua família nunca juntaram em bens e nem sequer juntarão, talvez, nas próximas 10 gerações. E você está tirando em um pedido de um ano. Né? E aí o cara tá sentado lá longe, a 700 km daqui, na frente do computadorzinho, numa baia. E tá lá um pedidão. E ele não conhece ninguém, cara. Tá só nesse seu parecer mequetrefe aí de que o cara é bom. Referência técnica, né? Referência para o mercado. Paga suas contas em dias. Entendeu? Né? Então você tem que ajudar esse cara que tá distante daqui, ou trazendo ele aqui, ou fazendo realmente um cenário
do nível técnico do seu cliente, né? As produtividades que ele vem atingindo nas últimas safras, o balanço de lavoura, esse tipo de coisa, né? Levar informação do negócio do seu cliente para que o cara possa fazer uma análise. Por isso que é importante o cara local. Faz total sentido. Entendeu? E essa piada aí do galo ruim, galo bom, o que é isso aí? Não, é aquela que tinha rinha de galo lá, né? Na época que podia, né? Não que a gente anda frequentando rinha de galo por aí, né? Não é Pelo esse. amor de Deus. Não é esse tanto o caso, né? Mas que é o que eu vou apostar no galo ali. Qual que é o bom? O bom é aquele ali, ó, o vermelho ali. Aí foi lá, não sei o que lá, e ele tomou uma sova do galo branco lá. Falei, mas você me falou que o galo bom era o vermelho. Ele era o bom, agora o ruim era o outro. O marvado é o outro. Né? Mas é bem isso aí, né? A gente, se você, né, não tá localmente, faz a pergunta certa, né? Se você não faz a pergunta certa, você tem uma resposta. Exatamente, né? Perguntou qual que era o galo bom, né? Não é? Você fala, qual que é o que pode ganhar? Tinha sido mais assertiva, a pergunta certa, qual né? tem mais chance, né? É verdade. Né? Que é um outro segredo também da vida, né? Fazer as perguntas certas. Além de, mais do que aprender a ouvir, é saber fazer a pergunta certa. É verdade. Você nunca quis plantar, Zé? Nunca quis ser produtor? Não, quer dizer, eu gosto de horta, né? Então, eu queria ser pequeno produtor de horta. Adoro plantar hidroponia, essas coisas. Queria ter uma roça de alface. Que nem, eu olho o mercado, né? A gente acostuma ver, né? Que nem pra mim, cara, Luiz Eduardo, eu posso estar muito por fora. Tem que parar e entender, né? Mas, num primeiro momento, eu vejo um baita potencial em Luiz Eduardo, né? Você sai num domingo aqui, pra você achar uma hortelã, uma manjericão, ou você vai comprar no horto, um vasinho, você não acha de tempero no mercado, né? Passou do meio-dia, não tem mais rúcula. Né? Tem dia que a alface parece que apanhou para entrar no caminhão e na caixa e apanhou para ir pro mercado, né? Foi apanhando o caminho inteiro, né? Então, né? Espinafre, então, artigo raro, né? Isso. Então, eu acho que a gente tem um potencial aqui. Eu não vou falar mais que eu vou entregar o meu negócio, mas quando eu trabalhei com a HF, eu vi alguns caras, eles faziam um negócio bem legal em Anápolis que a gente tem potencial gigante. Depois em off eu falo pra você. Beleza. Mas Tô com um grupo de investidores aí. Isso, mas eu acho, cara, que a gente tem um potencial gigante pra esse tipo de coisa, né? Porque... E você vê uns vídeos na internet que eu também fico pensando assim, ganhe 10 mil com um hectare de... Ganhe 10 mil por... Eu fico pensando, gente... Você é cara querendo vender curso. Será? Mas é o seguinte, cara. Aliás, se você quiser comprar algum curso... Se você tiver um hectare de hortaliça bem plantado e bem vendido, cara, dá dinheiro. Não é? Dá dinheiro. Até porque a maioria dessas hortaliças aí, você precisa ter um cara no máximo para ir uma vez por dia medir condutividade. Se tiver baixa ou alta lá, ele fazer o ajuste na água, né? Porque o sistema roda sozinho. Tem muita coisa automatizada. Né? Você põe tudo em timer, né? Então, isso se você tiver outra coisa para fazer. Senão é você uma vez por dia, vai lá de manhã cedinho. Faz as medições, vai lá no final do dia, faz as medições de novo, vê se as bombas rodaram certinho. Né? Mas tem que ter alguém lá. Tem que ter. Porque você tem todo o esquema lá de fazer o berçário, depois fazer, né, transplantar as mudas, a época de colheita, fazer a cadência lá. Escalonar, né? Isso, Então tem que ter, mas assim, cara, eu acho que ele é um baita potencial. De novo, né? Você tá vendo? A gente tem aí um baita mercado. Às vezes esse estilo, por que não tá tendo? Porque não tem ninguém levando nada pra ele que eles têm que fazer pra melhor. Exato. Né? Não tem ninguém falando lá, cara, para de usar esse adubo aí, gasta um pouco mais aqui, não quer com nitrato aqui, que só vai estar mais tempo de prateleira pra você. Né? Então, você consegue colher e... Você mexeu muito, né, com esse mercado de HF, Sim. né? Que você teve de experiência. Como é que era o perfil do produtor? É sempre assim, depende da cultura, né? Então, por exemplo, quando a gente pega a região de Cristalina ali, você pega uns caras de batata, Os caras grandes. de cebola, alho, milho verde, tomate rasteiro, né, cara? Tem cara que tem indústria lá de milho verde, de molho de tomate, né? Então são grandes, são bem grandes. Mas aí você vai pro lado ali de Goianápolis, ali em torno do Goiás, e aí, de novo, né? A gente mora numa região que tira muito o nosso padrão, né? Tudo para nós é pequeno e tudo é perto. Vai para Brasília é só 500 quilômetros. O cara de São Paulo quase morre se você falar que vai viajar 500 quilômetros. Sim. Né? Sim. Para nós é perto. Cara, tranquilo. Super. Tranquilo, né? Sai de manhã cedo, almoça lá. Isso aí. É esse, entendeu? Então, por exemplo,
né? Quando eu falo que o cara era grande, porque chega lá, o cara planta 50, 60 hectares e o cara que é pequeno planta 1, 2. Mas o investimento em 1 hectare de HF é monstruoso. Sim. Né? Na época, cara, eu lembro que tomate era, sei lá, R$80 mil o investimento em 1 hectare. Caralho, eu ia falar 18. Não. Não do tomate em específico, mas já ouvi falar de cultura que é 18 Não, mil. cara, os investimentos são gigantescos porque o cara usa produto especializado de alta solubilidade para fazer no gotejo, né? Daí E A também própria totalmente estrutura. atrelado a um perfil de menos resíduo, né? Porque esse Isso, negócio ali praticamente isso. vai pro consumo in natura Mas assim, rápido, ó, né? cara, eu vou falar, nesse tempo que eu trabalhei aí, eu visitei bastante produtor. Tinha um cara que quando você chegava na roça dele lá, tinha embaixo de uma mangueirona grande lá, um pote de sal e uma caixa de tomate. Um cara falava, vem cá, sentava lá e conversava e negociava com o cara sentado comendo tomate com sal. mesmo? O resto não come tomate na roça, não. E outra, cara, a gente acha às vezes um horror que a gente vê aqui. Meu amigo, você não sabe o que eu vi lá. De pulverização. Com nós conversando e o cara de EPI, cara, com o negócio igual um chuveiro. Caía mais nele que... Então, assim, o HF, né, às vezes a gente fala que, o agro, o cara... O grande, né? O agro A grande, falta né? de tecnologia no pequeno é bem mais prejudicial. É bem mais Sim, prejudicial. Você joga num grau de exposição altíssimo. Né? Os casos de intoxicação, né, não vou discutir, cara, o impacto de tudo isso aqui. Nem... né, não vou entrar, mas quando a gente pega assim, o que dá para pôr a mão de verdade para diminuir muita coisa, é nessa tal da agricultura familiar. Sim. Concordo. Que tem baixo acesso à tecnologia e volta lá naquele começo da conversa, né? Que aí o Estado precisa fazer o papel. É lógico que como vamos falar assim, o setor ele também tenta se sair um pouco disso, né? Porque eu acho que as próprias empresas do setor deviam pressionar as entidades locais para que acontecesse isso, porque elas são impactadas indiretamente, porque é o produto de qualquer uma delas, não importa o rótulo. Né? O cara tá sofrendo um dano usando um produto de qualquer uma das grandes marcas do mercado. Né? Então a gente faz campanha de conscientização, faz tudo isso aí, mas a gente vê que é inócuo na ponta lá. E é inócuo para qualquer um de nós. Né? Já apliquei glifosato descalço na pedra lá de casa. Glifosato não, mas imazapir já? Tá vendo? Tá vendo? Então, aí nós somos formados. Sim. Teoricamente era para ser os caras que iam parecer igual um ET na sala de casa. Vai falar assim, o que vai fazer? Vou pôr 4 gotas desse produto em 10 litros e aplicar na calçada. Mas eu aplicava de ré, viu? Então... Entendeu? Então a gente mesmo Sim. se dá essa liberdade. E isso aí, se a gente que tem conhecimento, que tem estudo, que é do setor, que é bombardeado por esse tipo de informação, se dá essa liberdade, o cara que malemar assina o nome dele, não sabe o que é livro de caixa, a vida inteira trabalhou de chinelo, bermuda e camisa polo com EPI, com a costal vazando nas costas dele. Acha que isso aí é normal. Sim. Né? E aí tem toda a cadeia. Pô, o cara já não é bem remunerado, né? Não tem valor o produto dele, porque quem ganha dinheiro é o atravessador, aquela conversinha. Aí o cara pegar e despender da pouca renda que ele tem para ter um EPI, que aí tem um jeito certo de lavar sozinho na máquina. Daí o cara também não vai conseguir fazer isso. Tem prazo de validade, ele vai usar só até um tempo, ele vai ter que comprar outro. Isso aí. Então a gente começa a ter um monte de empecilho, que daí talvez, e aí começa aquele negócio. Mas então vamos fazer tudo orgânico. Sim, mas ele vai colher 1/3 do que ele colhe hoje, que já não gera renda para ele. Né? Talvez a indústria no futuro fique mais inteligente com relação a esse balanço do químico com o biológico, mas, de novo, não adianta nada, isso aí está acontecendo nas grandes áreas e não está chegando no pequeno como difusão de tecnologia, de conhecimento, né? De, sei lá, cara, né? O Estado sempre, nessas horas, cara, por isso que eu falo assim, às vezes eu pareço muito de esquerda, mas é que tem hora que a gente precisa do Estado
fomentando esse tipo de coisa, que a gente paga muito dinheiro de imposto, que é muito mal usado. Ele tem esse poder, né? Vamos dizer. Ele que tem o poder de chegar lá, fazer a lei e tal, todo mundo tem que cumprir. Mas não é nem lei, cara. Não é nem lei, é muito mais a difusão de informação, é você ter... Igual a gente quer ter camisinha para dar, igual a gente quer ter absorvente para dar, talvez é ter EPI para dar. Porque tá sobrando tudo para iniciativa privada mesmo, né? Isso, tá sobrando tudo, isso. Se você não fizer isso... E a cobrança em cima deles, porque só porque ele fabrica o produto, né, cara? Mas e aí, né? Do remédio, todo mundo fabrica alguma coisa e não é cobrado desse jeito, né? O agro fica muito na vitrine nesse sentido, né? O impacto do nosso negócio é nesse sentido aí de intoxicação, né? Chama muita atenção, né? Porque né, ainda se fala veneno, né, enquanto a gente fala defensivo ou proteção de cultivo, né, no geral se fala veneno. E já foi veneno. Já foi, né? Tinha coisa aí que era abrir, cheirar e deitar. Né? Sim, exatamente. Nossa, a gente deu uma desviada, né? Pois mas é. Até para voltar agora. Ô Zé, você acha que voltando ao barter, né? Sim. Você acha que qualquer empresa do agro, ela pode ter essa modalidade se ela quiser, por exemplo? Tipo assim, eu sou uma empresa de fertilizante, estou começando agora. Eu acho que pode, né? Pode criar um departamento. É porque ela tem uma triangulação. Né? Isso. Então, assim... por que uma empresa, se é tão vantajoso, por que todas as empresas não têm? Porque eu acho que às vezes é de volume, né? Por exemplo, eu sou uma empresa de software lá, que o meu potencial no cara é, sei lá, 100 mil reais. Acho que não é só volume, produtos, né? Eu acho que tudo vai assim... envolve a sua estratégia de negócio, né? Envolve o share que você quer ter no mercado, envolve as outras ferramentas que você tem, né? Então, às vezes tem companhia que tem uma menor participação no mercado e para ela talvez seja mais fácil trabalhar com aquelas ferramentas bancárias que ela está conseguindo. Mas hoje, se você conversar com qualquer pessoa de multinacional do mercado, principalmente do químico, todas estão se movimentando para ter o barter dentro da sua estrutura. Como eu disse, ela é uma ferramenta para dentro de casa, né, como gestão de risco, né, ela funciona muito bem como uma ferramenta de gestão de risco, mas para fora de casa, ela é a língua do produtor. Sim. Né? Ela é a linguagem do produtor. A estratégia é fidelização de cliente, né? E segurança. Assim, porque né? não tem, assim, em questão de rentabilidade, não aumenta a rentabilidade. Não. Aumenta, claro, porque você tem um cliente sempre ali, né? A gente, assim, o barter, né, ele não entra como ferramenta de rentabilidade, né? Rentabilidade é ganho de preço, é controle de condição comercial, né? É um negócio totalmente fora. Nós, né, pelo menos dentro da companhia, o barter, ele é muito mais uma área de apoio e de viabilização de negócio, né? Como eu disse. Se o cara lidar com essa ferramenta e fala nessa língua, vamos tentar trazer o negócio para dentro de casa. Tudo isso aí é montado uma estratégia, né? Então, no começo do ano, eu, com o time de crédito e o time comercial, a gente pega a carteira de clientes e vai definir em cima de histórico, né? E de classificação, um monte de coisa. Quais são as estratégias e ferramentas financeiras que a gente vai levar para esse cara quando a gente for fazer o nosso negócio. Então, o barter está muito mais dentro da estratégia financeira de ferramenta de pagamento do que de proteção de preço, de ganho de rentabilidade. A gente não tem sequer meta de gerar resultado no barter. O meu negócio é fazer com que os pedidos sejam viabilizados, com que o negócio esteja apto para ser faturado, nada mais. Né? Eu não tenho margem, a gente não cobra corretagem. É o negócio, cara, é fazer, né? Falar, vem cá, deixa eu te ajudar a preencher o cheque do seu pedido. Na verdade, é isso que a gente faz, né? Então, agora assina aqui. Né? O cheque tá feito, assina aqui, faz favor. E é tão realidade mesmo, você tem empresas surgindo como joint venture aí, de outras duas ali, criando uma terceira, que o pessoal até fala que não, mas com certeza tem um objetivo muito forte, que é a originação. Né? Exato. Não, assim, aí... vai do core da empresa, né? Então, que nem o nosso objetivo não é originar. O nosso core é viabilizar o negócio. Proteção de cultivos, né? Então, eu tô lá com uma ferramenta de viabilidade. O barter viabiliza o core da empresa. Isso aí. Sim. Mas a gente tem tradings que hoje tem um departamento comercial de insumos. E aí sim,
Às vezes ele tá fazendo um insumo que você não consegue nem imaginar o preço, mas por quê? Cara, porque o negócio dele, ele tá fazendo a conta lá na soja. É quanto aquilo lá tá dando de dinheiro e não o que ele faz, né? Ele inverte o mercado, né? Sim. Então, ao invés dele ir lá entregar né, pagar o insumo de um terceiro, ele tá comprando os insumos e gerando para originar a soja para ele. Tá? Daí a abordagem é diferente, né? As precificações, às vezes, os caras, eu lembro na minha época de RTV, tinha briga, às vezes, porque a trading A, B, C, tem produto lá e tá não sei quantos dólares, e aí lá o cara, filho, as contas aqui, a minha tá fechando no azul. Me deixa quieto aqui. Uhum. Porque ele tá fazendo a conta em cima da margem de soja dele, né? Em vez da margem do químico dele. Uhum. Né? E ele não é uma revenda. Então, às vezes, ele não precisa pôr os 18, 16, 15, 10, não sei a margem que a revenda vai trabalhar, né? Às vezes nem isso ele tá pondo. Por quê? Porque ele tá olhando a margem aqui. No outro negócio dele, né? Uhum. Então, vai muito do objetivo, né? da companhia. Então, se é uma trading, ela pega o insumo para gerar originação, a gente não quer isso. A gente quer muito mais uma operação estruturada, onde eu tenho já uma pré-ordem de pagamento alinhada e que existe um fluxo que permite que uma vez entregue a commodity, eu recebo sem ter dor, identifico o pagamento, faço minhas baixas, sem precisar... eu sempre brinco, se a gente não faz isso aí, né, a gente pode cair num ano aquele meme lá, que o cara põe as contas dele no ventilador desligado e gira, né? Aí, o que parar aqui embaixo é que eu vou pagar. Né? Então, quando você faz uma operação estruturada assim, a chance de você não ser pendurado no ventilador é muito mais fácil, porque ele não vai precisar ver do dinheiro que ele está entrando na conta onde ele vai gastar. O dinheiro nem passa na conta dele, né? Não sente essa dor, né? Tá pago. Perfeito. Tá. Bacana. Então vamos lá, estamos caminhando aí para o final do episódio, né? E todo final de episódio o Zé já passou aqui, né? Deu até para treinar de novo, né, Zé? Deu para pensar nas respostas. E aí, como vocês sabem aí, vocês estão ouvindo, né? A nossa sequência espinhosa, onde a gente vai querer saber as opiniões, né? Do participante em relação aos principais temas polêmicos aí que estão rolando na mídia em relação ao agro, né? E vai sair também um episódio que a gente falou com alguém, Zé, por exemplo, de reforma agrária, né? Acho que até o seu episódio sair vai ter saído também desse convidado que influencia, né? Influencia as regras mesmo da reforma agrária, por exemplo, lá em São Paulo. E a gente gosta de saber a opinião de quem está aqui, então. Começando pelo desmatamento. Você comentou um pouquinho aí, mas o que você pensa sobre isso? Eu acho que existe uma gritaria muito grande quando a gente se compara com países do hemisfério norte, que são os que principalmente nos pressionam, que se vendem como limpos por conta de carro elétrico que são abastecidos em tomada, que a energia vem de queima de de carvão, a grande maioria, né? Não vem mais de gás natural aí, porque a Rússia cortou, e eu não vejo sustentabilidade nisso, né? O dia que acabar a bateria de um Tesla, onde você joga a bateria? Quanto que ela é o valor do carro? Então, a sustentabilidade, né, é meio questionável. Mas o desmatamento é algo importante. Como eu falei antes, eu acho que tudo está conectado. A gente precisa fazer de forma mais racional, corredor para animal, né? A gente vê muito bicho atropelado. Eu acho que dava para fazer de uma forma mais caprichosa. Não digo que foi feito no passado, porque não se tinha esse conhecimento, mas eu acho que quando a gente tem o conhecimento e não usa ele, a gente começa a ser burro. E a gente depende, né, dessa corrente girando, né? A gente tá montado nesse bicho aqui. Sim. Tem uns negócios aí, né? A gente já tá consumindo mais coisa do que a Terra gera. Sim. Né? Eu ouvi numa reportagem que agora em agosto a gente já chegou no consumo que era para ser de um ano inteiro, que a Terra é capaz de regenerar, né? Entendeu? Então eu acho que são pequenos avisos que para nós, né? Tanto faz, né, cara? Daqui a 50 anos, não sei se o Zé vai estar aqui ainda. E pode parecer pouco. Mas se você tem filho, você lembra que você vai ter neto, você vai ter bisneto, né? E o que você está deixando para esse pessoal, né?
Você tá deixando só bem pessoal que ele vai ter que gastar tudo para ir embora para Marte com o Elon Musk. Não, Marte não é um lugar legal, não. É. Eu nunca fui, né? Então, até chamaram eu para ir outro dia só ali. pela distância já cansa. Já. São 4 anos para chegar, se não me engano. Só pela distância 4 eu anos. desisto, 4 né? Meu Deixa eu Deus. quieto. Ou Achei que era 2. mais. Não, 2 ou... Não sei, é longe, cara. longe. É longe. E é sem nexo. Nada a ver Marte, né? Eu tô aproveitando essa conversa aqui com você, né, Zé? Que a Sim. gente tem mais... Pra gente abrir até um pouco mais essa sequência aqui, porque a gente quase nunca dá opinião, né? Mas vamos aproveitar o Zé aqui pra poder... Vamos bater bola aí, né, com relação aos O assuntos. desmatamento, assim, essa questão, né, da pressão. Eu entendo e concordo que, tipo assim, agora é muito fácil todo mundo vir pressionar o Brasil, né, sendo que já desmatou e ganharam em relação a isso, né, a industrialização Sim. e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, penso assim, se é tão importante manter a natureza, né, a mata, a floresta em pé, e, tipo, a humanidade toda tomou essa consciência agora, e que justo a gente que está aqui no Brasil e que tem, né, isso em pé ainda, apesar de ser um direito nosso desmatar e usar isso tanto quanto os outros países, eu acho que a gente também tem esse dever, essa responsabilidade de pensar como é que a gente vai fazer tudo Sim. isso sem precisar desmatar mais Melhor nada, forma né? de fazer. Né? Porque, assim, às vezes eu vejo muito isso no agro, assim, o pessoal ainda reticente em relação a isso, né? Tipo, mas aí a gente ainda tem não sei quantos para desmatar, e tudo bem, eu concordo, ainda tem muita... Mas, assim, como não dá mais, infelizmente a gente pegou essa carga, essa responsabilidade, a gente tem que saber agora lidar com isso, né? O negócio já independente da está pressão, fazendo, né? A gente, quando eu cheguei aqui, a produtividade era 40 sacas. Hoje, falar de 60 sacas é passear num ano bom. Exatamente. Então, o negócio já está fazendo isso, né? Então, otimizando. Mas, teoricamente, isso aí, ele consome, né? Você está colocando nitrogênio, fósforo, por exemplo, proporcional, né? Não. Quanto a isso, sim. Mas eu digo assim, né? A gente já Porque a gente estava falando de recurso até agora de pouco. A gente já consumiu tudo de recurso. Mas a gente já está embutido, conseguindo né? otimizar as áreas, né? Hoje, uma área, 1 hectare, produz o dobro do que anos atrás. Então, se a gente pensar, a gente demandaria maior expansão de área nesse sentido, né? Falando de desmatamento, sim, né? Concordo. Sim. Mas eu fico pensando assim, como é que a chave para começar a diminuir, vamos pegar o exemplo mais macro aí, que a gente comentou ali de usamos tudo que era para usar no ano em agosto, né? Mas é porque tem a demanda. E a demanda é baseado muito em crescimento populacional. É só a gente parar de crescer. Isso. Se a população humana parar de crescer no mundo, né? E aí, teoricamente, a população humana parar de crescer no mundo é economicamente inviável. Porque quando você pega aquelas pirâmides de faixa etária, ela tem que ter uma base larga dos mais novos para os mais velhos. Então, economicamente, isso também não é interessante para qualquer economia no mundo, né? A nossa economia está toda baseada no crescimento populacional. Mas eu acho que vai muito né? mais da racionalização de uso do que da restrição de uso. Acho que caminha muito mais de racionalização, né? Então, faz sentido. Né? Então, por exemplo, cara, hoje tudo isso aqui, ó, essa tranqueira aqui, ó, de plástico. Pô, cara, há 25 anos atrás era tudo de vidro. A gente era 10 mil vezes mais sustentável. 10 mil vezes mais sustentável. Só que a gente buscou isso aqui, entendendo que isso aqui era sustentabilidade. Por quê? Porque fica mais leve. O caminhão leva um volume maior de água com menos peso, então o gasto não é assim. Foi um pensamento meio... Isso. Mas, querendo ou não, é um teste. Foi um teste de racionalizar. Aí hoje, eu tava até ouvindo esses dias aí. Você viu que agora tá vindo umas garrafinhas, cara, que ela parece que vai desfazer mole, na ela mão. é mole. Sabe o que é aquilo lá, né? Eles estão diminuindo a quantidade de plástico, então ela tá ficando menos agressiva. Os caras fizeram um estudo, a tampinha caiu pela metade, né? Então esse plástico duro aqui tá ficando menor, o gargalo menor. Sim, eu vi. Então, assim, o mercado já está trabalhando para tentar substituir o plástico, a parte, né, tóxica, eu não lembro o nome da molécula aqui, EPA, não lembro. Mas ele está diminuindo a quantidade de gramas por quilo que vai para fazer as garrafas para que ela se torne mais sustentável, né? Então a gente fez um passo. E eu acho que isso sim é evolução. Você entender o que você fez errado e tentar melhorar. E a gente talvez precise fazer isso com relação ao meio ambiente. Às vezes, né, as áreas de beira de rio, talvez a gente tenha que forçar um pouco mais em florestamento.
a gente tenha que trabalhar de uma forma mais racional, área pastagem degradada, em vez de abrir novas áreas. Né? A gente impacta em outros negócios. Às vezes a área está sendo desmatada, não é por causa do agronegócio, é por causa de uma madeireira. Sim. Uma madeireira de político? E que está vendendo tudo para Europa. E vende tudo para Europa e para América do Norte, Jacarandá e não sei o quê, tudo para lá. Quem que você conhece que tem móvel de Jacarandá em casa? Pois é. Né? Então os caras ficam exigindo um negócio do mercado que são eles. Verdade. Terra indígena. Bom, eu acho que elas existem, né, cara? Os caras estavam aí. Eu vou usar o mesmo exemplo da outra vez, né, cara? Las Vegas. Las Vegas é terra indígena. Sim. Né? Las Vegas, os índios são sócios de todos os cassinos de Las Vegas. Né? A gente fica com essa imagem, cara, de índio, de cocar, shorts da Adidas pintado. Ou da fita. E, cara, o índio é ser humano igual a gente, quer ter iPad, iPhone, Certeza. iMac, carro importado, Pescar de casa, molinete. né, saneamento básico. Ele não quer morar na Oca a vida inteira. Isso aí é uma imagem que os caras colocam. Vai conversar com o índio, cara. Eu digo... Nada a ver, né? Sim. Mas que tem, cara, e que eles foram massacrados, assim como os índios norte-americanos, cara. Aquele Monte Rushmore lá. Cara, eu li no Twitter esses dias uma thread do cara. Né? Isso aí, essa vida. mesma thread. Era uma Que terra sagrada dos O caras. monte lá, o monte Que era aconteceu? o monte lá, Rushmore lá. Posso falar? Não, pode falar. Pode falar, cara. O monte Rushmore lá, onde tem aquela... Sabe aquele que tem aquela cara dos presidentes lá? Os quatro Aquele presidentes. monte lá que tem os... Sim. Aquilo lá era conhecido como o monte, para os índios ali, né? O monte dos 6 avós. Sério? É um monte sagrado, assim, sabe? E aí os caras foram lá e meteram aquele... Não, você sabe quem foi o tal do Rushmore? Não acredito. Foi um dos caras que mais guerreou contra os índios. Ele pegou o nome Virou o nome do monte, que era sagrado pros índios. E aí aquilo lá, Meu Deus. tinha virado uma reserva, era dos caras, tudo lá. E Isso. aí descobriram que tinha diamante lá, falou, não é mais reserva agora. Isso Agora aí. agora é nosso. Você entendeu? A união, então, cara, assim, existe, os caras querem viver e eu acho que a gente tem que entender, cara. E o bagulho lá ainda é incompleto, né? Que era pra ser ter o Isso, corpo dos caras. é. Aí ficou caro fazer lá as caras lá, o negócio. puta, Parou nas né, caras cara? lá, Coisa no rosto. cafona. Merda, né? Né? Aí o cara vem cobrar a gente aqui, um negócio desse, né? Você tá vendo? Então, são essas incongruências, mas assim, no fim, cara, teve gente lá que conseguiu ter as terras dele e estão vivendo lá bem melhor que muita gente. Então, talvez a gente fique falando de terra indígena e fica essa ideia de tem que ser pro cara caçar, daí os caras ficam lá da entrevista, minha família não pesca mais. Cara, porra, cara. Não, todo Pelo mundo amor. compra em mercado hoje. E Não o tem mais de que engraçado caça é e que- pesca. E engraçado que esse negócio tá mais Fora por contribuindo hobby. para eles perderem a cultura deles Isso. do que eles manterem, né? E- Porque se as gerações estão saindo de lá porque elas querem uma outra vida, Isso nananã, aí. automaticamente eles estão deixando de Bom cultivar ponto. a cultura, Isso aí, Bom ponto. isso que aí. é justamente o que eles querem Isso manter aí, com essa... exato, né? exato, que é o que é importante, né? Então, Sim. se pegar a língua tupi-guarani, morreu, Uhum. né? Por quê? Por causa do êxodo de quem quer ter uma oportunidade na vida e não quer ficar morando em oca, fazendo Exato. fogueira, comendo pinga de milho mastigado pela avó, né? E, na verdade, tem uma perda muito... É assim a pinga Sim. deles, né? Eu nunca tomei. Nem eu, mas é assim que eles fazem, né, cara? Mastiga e põe pra fermentar. Bom Não é saber que mais eu nem vou assim, tomar. Mas era, né? Pode procurar, você vai ver que é verdade. E, na verdade, perde a gente também, né? Porque tem muitos saberes indígenas, né? E do próprio estudo da antropologia, mesmo que você for... Minha mãe é antropóloga, por acaso. E se você for conversar e estudar tantas coisas que os antropólogos descobriram sobre o próprio ser humano, vendo populações que antes não tinham contato, né? Exato. É incrível. Só que cadê esse conhecimento para a população? Não vem. Não vem esse Não, se a conhecimento. gente não olhar pra trás, a gente não sabe como a gente chegou até aqui, né? Sim. E isso aí, saber o que a gente fez de certo e errado pra chegar até aqui, nos ajuda a fazer muito mais certo do que errado pra chegar onde a gente quer chegar no próximo passo. Exato. Né? Então, esse é conhecimento de origem. Para nós brasileiros, né, eu tomo como exemplo, por exemplo, a Nova Zelândia lá, que os maoris são 100% inseridos na sociedade. A Haka,
que é uma dança de guerra dos maores e não só de guerra, mas de homenagem, está inserida na sociedade, né? A seleção de rugby faz nos jogos, a seleção de futebol leva isso para frente. Mundialmente conhecido e gera dinheiro. Isso. A língua maori faz parte da sociedade e eu acho que eles, como país, são muito mais fortes quando é assim. Uhum. E eu vou um dia trazer minha mãe para conversar aqui, Zé. É a primeira vez que eu vou falar isso aqui. Ela é antropóloga e foi estudar uma aldeia, né? Aqui da região até, inclusive. Sim. E aí, no trabalho dela, que era para estudar sobre gênero, né? Que é a relação, né? Dentro, que era uma pauta importante dentro da universidade. E ela chegando lá, ela percebeu o quanto que eles estavam sofrendo, né? Com toda essa miséria, com os problemas de álcool entrando lá e acabando com a cultura e tal. E ela mudou a tese dela para falar sobre isso. Porque ela falou, cara, por que eu vou falar sobre gênero aqui? Eu tô vendo isso porque, né, a necessidade... É bem mais básico, né? Os conflitos políticos que tinha, sabe, gente morrendo por causa de conflito bem mais de básico, terra. né? E aí, ela mudando a tese dela, ela enfrentou o preconceito dentro da universidade. Né? Porque ela queria falar sobre o problema mesmo, e não... não é o tema que era a moda. E olha que ela é do mesmo espectro político, ou seja... Não é não, mas se você não tá... talvez ela fugiu da pauta, né? Então, tipo, isso é uma coisa que tem fugiu que ser... Fugiu da agenda. Da agendinha deles ali. Isso aí. Fugiu da agenda. E assim, a gente não tá aqui pra... defender lado nenhum, né? Mas tem certas coisas que precisam ser... a gente não tô defendendo nenhum lado, mas eu tô tentando olhar para todos. Né? Exato. Isso. Esse é o ponto, né? Quando você vai discutir um assunto, a visão mais míope que tem é você entender só o seu lado, né? Você tem que olhar o todo, ver a outra parte, o que ele quer. Às vezes o que você tá querendo, depois que o outro se explica, você fala... Tem nada a ver. E às vezes entender que assim, o que você tá querendo, às vezes ele é até válido, mas às vezes o do outro vem na frente por necessidade. Não, beleza, então ajusta aquilo, a hora que isso aqui estiver em ordem, vamos pro meu. Tem coisa que é mais importante que outra. Então vamos lá, rendeu. Vamos pro próximo. Reforma agrária. Eu acho que é o mesmo ponto, né? Eu acho que... não sei, se a gente pegar a história da agricultura no Brasil aí, teve... Muita gente que era dona de terra ficou para trás aí, para grandes negócios, né? Então, eu acho que existe uma dívida com relação a esse sentido, né? Tem família que teve pais, avós expulsos de terra no interior do Brasil todo. Né? Eu acho que isso aí também passa um pouco pela questão de igualdade e como em tudo, cara, tem malandro para tudo. Então tem cara que não precisa de terra, que não tem vocação de agricultura, não tem origem na agricultura, mas tá lá. Mas tem gente que não sabe fazer outra coisa, não dá conta de viver na cidade, não consegue pegar o ônibus, né? Não consegue viver num centro com movimento, não anda de moto, vive de agricultura, cara. Vive de agricultura. E a gente tem isso no Brasil, isso é realidade. A gente que mora aqui no interior, a gente vê... Quantas vezes você não vê o cara tem lá uma terrinha e tá à beira da pista plantada de milho? Então acho que esse cara vive do quê, né? Não sei se depois vai perguntar das bolsas, né? Mas o cara tá fazendo a renda dele, cara. Tá fazendo a renda dele. Por quê? Porque ninguém dá condição dele fazer nada. Então ele depende do governo para pôr comida na mesa, para ter gás. Que nem gás, né? Depois do que aconteceu aí, um monte de gente voltou pro fogão a lenha. Né? Porque o cara gastar 200, né? 180 pau num bujão de gás, meu amigo. 180 pau é 2 cestas grandes ali no Santo Antônio. Né? A gente acha um absurdo, mas tem gente que vive um mês com aquela cesta de 100 reais que você não, se você olhar na carteira e falar, nossa, só tenho 100 reais. E o cara vive um mês com a comida que você compra. Né? Então, quando a gente começa a pensar, né, nessas oportunidades... E sempre, né, respeitando a história da família desse cara, né? Porque tem cara que traz um papel e mostra, fala, cara, eu tinha essa terra aqui, hoje ela tá no nome de outras pessoas que eu nem sei quem é, nunca recebi um dinheiro, eu tinha posse, eu tinha o título, tem foto da casa que morava, hoje não tem mais nada, derrubou, passou máquina por cima, né? Então, eu acho que tem muita coisa que é válido, né? A gente tem que entender esses pontos aí, porque tudo, assim como em todo lugar, tem malandro. Sim. Mas eu acho que a gente tem também uma parte que é importante de ser feito, né? MST.
Até a gente não vai falar muito desses assuntos que a gente acabou de gravar. Não, beleza, eu acho que assim, ó... Chegamos nos malandros. Eu acho que o intuito é bom, né? Porque quando você se organiza, né, numa instituição de classe, né, a tendência é ganhar força. Mas daí vira ferramenta política, vira ferramenta de massa de manobra, né? Então, subverte o objetivo do negócio, que é complementar o que a gente falou agora, né, anteriormente, da reforma agrária, né? Então, como que surgiu o movimento? Tentando se organizar para ter força, sendo um grupo unido, para que aconteça uma reforma agrária. Que é legítimo. Que é legítimo. E que o próprio sistema obriga isso. Por quê? Porque como o cara só tem Zé Ninguém lá, ninguém dá voz. Daí um político pega e põe embaixo do braço, se elege, entra na máquina e pronto. Então nós começamos a pegar essas instituições que são instituições válidas no seu conceito e elas passam a virar trampolim de candidato e ferramenta de massa de manobra para ficar com bandeira, para ficar fechando estrada, para ficar enchendo comício. Até porque esses caras não precisam de muito voto, né? Eles precisam ter lá uma quantidade X lá, mas o lance é colocar o palhaço, né? O ex-BBB ali para puxar lá e ele entrar em quinto, sexto ali, né? Ele entra puxado pela votação do cara, né? Então... né, assim, hoje no Brasil, quando a gente vai falar principalmente nessas pautas, né, que são pautas espinhosas, porque tem gente, todo tipo de visão com relação, mas quando você para analisar o âmago da questão, né, o porquê que foi criado, tudo faz nexo, cara. Sim. É que a gente, né, nós brasileiros temos uma capacidade de subverter qualquer coisa. Sim. Pro pior lado possível. O pior lado. Né, esse dia eu tava vendo um corte aí do cara da seguradora lá da Porto Seguro, falei a marca. Mas ele não tem importância. De novo, a marca. Depois a gente corta. O cara lá era CEO de uma seguradora, vai daqui pra frente. E aí, quando eles lançaram o negócio do motorista companheiro lá, então você estava no boteco, enchia a cara, ligava pra sua seguradora e ela te levava pra casa. É mesmo? Punha o seu carro num guincho, te punha num carro e te levava pra casa. Quando começou a lei seca de verdade, tinha isso. Que doideira. Aí o cara falou, pô, a gente teve um caso de um cara que usou 300 vezes no ano. Meu Deus. Aí ele falou, a gente teve um caso de um cara que chamou a gente pra tirar ele de um boteco e deixar ele no outro. Ele falou, daí a gente teve que começar a espremer o contrato. Porque o brasileiro achava as brechas. E se não tá previsto no contrato que não pode, pode. Meu Deus do céu. E aí hoje não tem mais. Você que pega o seu Uber e sucesso, larga o seu carro pra trás. Os caras burlam o chat GPT, né? Entendeu, cara? Então o brasileiro, porra, cara, a gente tem uma imaginação absurda, mas a gente costuma usar ela só pra traquinagem. O brasileiro não saiu da quinta série. Isso, cara, né? A gente, né, tem esse ponto. Então, pra mim, né, são pontos interligados, essa história, né? Terra indígena. Sim, reforma. Reforma né? agrária, MST. Cara, eu acho que são todas pautas importantes e relevantes, mas o difícil é como a gente lidar com elas e como quem está dentro dessas organizações lidam também com ela como ferramenta política. Sim. Fazendas verticais. Futuro, eu acho que a gente começa a falar da questão do desmatamento. É lógico, tem muita gente que não tem casa, né? Então a gente tem uma prioridade antes de talvez pegar áreas. Mas eu acho que, por exemplo, cara, você tem um prédio, 20 andares, sucateado numa cidade. Pô, isso aí para virar uma fazenda de horta. E a gente deve chegar aí num tempo que você vai conseguir plantar outras culturas, né? Hoje a gente fala em horta porque é o que a gente vê produzir em espaço confinado, vamos dizer assim. Né? Não precisa em extensão. Né? Mas se a gente pega, né, essa tecnologia de placa solar, se a gente fala aí do uso racional de nutrientes, né, de não usar inseticida, pô, cara, isso aí para mim, fazenda vertical resume tudo isso aí, né? Então você está trabalhando com uma energia renovável, né? Você está reciclando a água porque você mantém a mesma água no ciclo lá, às vezes só repondo um pouco de transpiração, de evaporação, mas você mantém ciclo fechado. Você faz uso racional de fertilizante porque você está lá controlando, né, nutriente na água, então você faz a dosagem só para refazer o balanço.
Então, para mim, é o futuro. Esse é outro dos negócios que eu falei aqui também, cara. Para mim, eu acho que a gente tem um baita do espaço aqui para esse tipo de coisa também. Só que isso aí a gente... Assim, eu já fui tentar estudar um pouco, né, cara? Cara, a bibliografia é muito técnica com relação a ondas de ultravioleta, por cultura, né, cara? Então, é bastante ciência. Daí o cara tem que parar para estudar de verdade... Porque foge do que a gente entende de agronomia. Você sabe o que vai acontecer na planta lá, com nutriente e tal, mas... Quando você vai pra luz, o negócio... O bicho pega mesmo, pega mesmo. Aí luz, né, cara, horas luz, você não estressar a planta, né? A faixa ideal de infravermelho para dar lá, porque a planta, a gente enxerga ela verde, mas ela gosta do vermelho, né? Então, saber se é azul, dependendo da fase, então é uma coisa mais... mais doida, assim. E assim, na natureza, né? Vamos dizer, no dia a dia, quando você tem o nascer, né? E o pôr do sol, né? Você começa com determinada proporção de distribuição das ondas, né? Que vão se alterando ao longo do dia. E depois, no final do dia, ela vai mudando de novo. Né? Também, por isso que você vê lá o pôr do sol, lá vermelho, né? Que ela tem uma explicação lá, né? Sim. E se você for pensar nesse caso, você vai só ligar e desligar a lâmpada, né? Não é o pôr do sol vermelho é efeito prisma, né? Da luz passando no ângulo que ela tá quando faz a refração na atmosfera. Isso aí. E que são as ondas, vamos dizer, puta vida, de longas, né? Que consegue passar por aquilo ali e chegar, né? Como ela já tá passando ali, na verdade, a gente tá enxergando... curta não chega, né? A gente tá enxergando a cor vermelha porque ela que tá dando conta de ela passar, que tá conseguindo chegar, o amarelo, o azul, já ficou tudo preso na atmosfera, pra trás, né? Exatamente. Então, tá vendo? Agronomia é viagem. É muito louco, né? Eu tinha um professor que falava que a agronomia é a arte de colher o sol, né? E é bem isso aí, né? Se a gente... Não adianta nada você ter um super defensivo, um super adubo, se não tiver sol, ela não tem conversão nenhuma, ela não funciona, ela não trabalha, é um conversor solar, né, cara? Mas é o segundo fator, né? O primeiro fator de depressão que fala da produtividade é a genética. Ela pode chegar lá, X, a genética é o top, potencial, lá, o 100%, né? Aí depois entra justamente isso, a PAR lá, né? A incidência fotossinteticamente ativa, a radiação solar, a temperatura, que são ali logo depois da genética, que são os determinadores, vamos dizer assim, de produtividade. O defensivo, a proteção, ela vem em quarto. Antes dela ainda está toda a questão de água e nutrição. Isso aí. E depois vem a parte de defesa. Mas sol, né? Luz, por isso que é doido. Você aprender não é fácil. Inclusive, vamos trazer alguém aí só para falar de luz, né? Inteligência artificial. Bom, eu já falei, né? Eu acho que é uma ferramenta incrível. Eu até andei participando de um evento da Amazon chamado AWS Deep Racer, que você faz uma programação e ensina um carrinho a correr num circuito, né? Para aprender conceito de inteligência artificial e machine learning. Eu acho... né, uma ferramenta absurda, mas a gente tem que tomar cuidado como usa, e eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu estava esses dias na Netflix vendo lá aqueles trailers lá, né? Às vezes você põe no negócio, ele passa um trailerzinho lá, e tem eu não lembro o nome do documentário sobre inteligência artificial, mas são os caras de uma indústria farmacêutica. Ele fala, a gente deixa aqui o nosso algoritmo rodando a noite inteira para procurar moléculas que seriam possivelmente remédios. Acho que é isso aí. Daí, sei lá, cara. O algoritmo, acho que roda 3 dias para dar uma molécula. Ele falou, e a gente veio aqui, né? Porque programação é 1 e 0, né? E a gente mudou. Em vez de 1 aqui, a gente pôs 0. Que é só para achar veneno. As moléculas possivelmente mais tóxicas do mundo. E uma noite retornou mais de 1000. Meu Deus. Né? Então, pro bem, é 3 dias para dar uma coisa boa. Uma noite para dar 1000 ruins. Né? Como a gente já tinha conversado, eu troquei umas mensagens com o Rinaldo, né? Esse ensino aí do negócio da Amazon, a gente fala que é uma função de recompensa, né? Então, quando ele faz o que eu quero, eu recompenso dentro da fórmula lá, o computador está ganhando pontos. Né? Então, pensando na corrida, se ele sai da pista, ele perde pontos. Se ele consegue correr na pista e rápido, ele ganha pontos. E ele entende que quanto mais rápido e mais dentro da pista, mais ponto ele ganha, e assim que ele aprende a ficar dentro da pista. Trazendo para esse negócio do que eu falei com o Rinaldo, os americanos estavam testando um drone com inteligência artificial.
Só que ele ainda estava sob supervisão do humano, né? Então ele vinha e identificava o alvo. Quando ele identificava o alvo e o alvo é certo, ele ganha prêmio, né? Destruir o alvo. Identifiquei o alvo é destruir o alvo, eu ganho prêmio. Só que às vezes ele identificava o alvo e o ser humano falava, não destrói isso aí não. E como ele não destruiu, ele perde prêmio. Ele falou, pô, os caras estão me atrapalhando de ganhar prêmio. Aí o drone começou a tentar destruir, a tentar matar o controlador dele, armando o canhão contra a torre onde o cara tava. Meu Deus. Aí o cara botaram na programação, ó, você não pode matar o tio que te pilota. Falaram, não tem importância. O drone começou, aí o drone entendeu que apesar daquele cara tá dando não para ele, esse não vinha através de um sinal de antena gerado pela torre. Então o drone começou a tentar destruir a torre, porque ele não podia matar o humano, mas ele queria exterminar aquilo que estava atrapalhando ele de pontuar ao máximo. Então, a gente que está programando ele para isso. E ele começou por quê? Porque é não supervisionado. Então, se ele acerta e mata, ele está aprendendo a acertar e matar. Então, a gente tem que tomar cuidado como é uso, aonde está sendo aplicado. Porque a gente pode fazer coisas maravilhosas, como eu, aqui da Bahia, ver um carrinho, dar uma volta num autódromo pequeno, lá em São Paulo, com uma programação que eu mandei no e-mail, né? E o carrinho aprendeu a andar dentro da pista porque eu ensinei ele a andar. Como a gente pode fazer uma arma que vai querer matar inclusive você, porque você está incomodando ela, não deixando ela matar os outros. O que me preocupa é que o Schwarzenegger está ficando cada vez mais velho, né? Isso, ele vai passar e aí nós vamos ficar sem... Quem irá nos defender? Tomara que não apareça um John Connor. Tem uma filósofa muito legal que eu gosto muito, a Lúcia, né? Que ela fala assim que a tecnologia é boa, né? Mas se você estiver indo para um abismo, é melhor o quê? Sair de Porsche ou de Fusca, né? Melhor, então, tipo assim, se você tá fazendo uma tecnologia para ser um Porsche, para se atirar no abismo, é melhor... Ser um Fusca, que você para ele, né? E ao mesmo tempo, a inteligência artificial, ela é espelho nosso. Então, se o ser humano, né, é totalmente voltado a, que nem você falou, o prêmio lá, sempre ao final, sem os, né, a inteligência artificial acaba espelhando, né? E eu li um livro uma vez que me impactou muito, que se chama Admirável Mundo Novo. Não sei se você já leu. Não. Na adolescência. É um livro que mudou minha vida na época. Aí, o que descrevia lá em relação a como a gente ia consumir música, tudo, é exatamente o que está acontecendo agora. Do tipo assim, as músicas são criadas de uma forma que a pessoa vicie, tipo, que você coloca lá, né, de uma forma tudo que... descartável, toda semana é um sucesso novo. E é um livro, assim, de, sei lá, do início do século, coisa que não tinha nem, sabe, nem, sei lá, não tinha nem energia, né? sei lá, eu preciso mas lembrar. Se a gente for pensar, né, cara, esse livro aí, a questão da inteligência artificial, acho que nos anos 70 foi feito, 2001, Odisseia no Espaço, né, que era exatamente... começa, né, o dilema do negócio é o cara dentro de uma nave ou numa estação espacial brigando com um computador de inteligência artificial porque ele achou que, cara, os humanos estão acabando com o mundo, vamos acabar com essa galera. Né? Então, se eu não me engano, é mais ou menos esse dilema, e ele é baseado num livro dos anos 50. Né? Então, a gente, né, durante toda a nossa história, a gente teve... Não são futurólogos, mas são caras que já vinham entendendo como que o mundo ia se comportar, principalmente com relação a novas tecnologias. Erramos algumas coisas? Erramos, né? Não vemos carros voando ainda. Mas já tem os primeiros drone carro já, né? Estamos chegando perto. Talvez não seja no conceito que a gente viu. Essa semana que passou aí, me parece que teve uns coreanos que conseguiram fazer o supercondutor funcionar a temperatura ambiente. Se isso aí for verdade, cara, nos próximos 10 anos a gente vai ter um pulo de tecnologia gigantesco com relação à mobilidade, né? Trem-bala. Fora outras usabilidades que na minha reles ignorância eu não sei para que vai servir. Desde criança se fala isso aí pensando num trem-bala, né? A falta de atrito. Ele tipo alto, né? Ele levita e tal, ganha eficiência energética, esse monte de coisa. E isso aí eu ouço faz mais de 20 anos. Os caras parecem que conseguiram fazer. O papel, né? Eles liberaram o papel na internet com os testes que eles fizeram. Agora é usual que
várias universidades façam o teste, se comprovar a hipótese, cara, a gente vai ver uma mudança gigantesca em relação à mobilidade e outras tecnologias por conta disso aí. Já ouvi falar que, inclusive, se for verdade, é coisa para prêmio Nobel. Cara, É tamanho o impacto da descoberta. Né? Imagino. Tem que dar uma vasculhada nos Simpsons aí, ver que... Isso. O que eles estão falam? reservando. que eles falam. Mudanças climáticas. É fato, né? Uhum. Quando eu cheguei aqui, plantava em outubro. Não plantar mais, planta em novembro. É fato, não sei. Pra mim, né, a gente já falou aqui 10 vezes hoje. Tá tudo interligado, cara. Tá tudo interligado. Eu não queira me enganar. Isso aí. Talvez não seja... Às vezes a gente pensa muito no âmbito micro, né? E a gente vive num universo que eu não sei, cara. Às vezes o que acontece lá na Índia também influencia aqui e vice-versa, né? A conexão é muito maior do que o mimoso, né? Sim. Do que as avenidas que a gente anda. Então, eu acho que tem uma mudança. Mas também tem um ciclo natural do mundo, né? O mundo já teve uma era de gelo sem ter seres humanos aqui. Né? O mundo já teve uma época de escuridão aí, que foi quando... Acho que extinguiu mais da metade da população viva da Terra entre insetos, pequenos mamíferos, né, os dinossauros. O próprio dilúvio, né? Então a gente já teve... É cíclico da Terra, a gente está vivendo, né, cara? Nós, seres humanos, temos o costume de se achar o centro da Terra, quando na verdade nós somos poeira cósmica, né? Não somos nada mais do que isso. Acho que não tá mais, né? Mas tem lá um One Strange Rock lá, tinha na Netflix lá, que era... Ele era um documentário, né? E ele era meio que falado, assim, pelos da NASA, né? Então eram caras que viram o planeta, né, de uma outra perspectiva lá. Então eles mostram, falam assim, cara, é muito conectado. Então até que o primeiro episódio lá começa falando, tem um nome específico, né? Mas daquele poeirão que tipo sai do deserto do Saara, assim, e cai na Amazônia. É verdade. Ali, tem isso aí, né? Essas... Não sei se é monções, sei lá. Tem um nome. É tipo isso, mas para esse em específico tem um nome. Isso. Então, inclusive esse negócio da gente se pôr no nosso próprio lugar, né? Diz que o astronauta, depois que vai pro espaço, a relação dele com o mundo, com a vida muda. Né? O cara diz que o cara vê de um... Porque você só passa a ter noção da sua pequeneza quando você tá fora daqui. Né? E você olha para uma janela, olha um preto que não acaba e olha para lá, tem uma bola que você sempre achou que era tudo na vida, cara, e ela é uma bola de gude. Inclusive, eu já ouvi falar que essa consciência ambiental toda se acelerou muito depois que os astronautas começaram a justamente ver essa tipo imagem de fora. Então, né, ele traz uma outra perspectiva. Eles mostram, inclusive, que dependendo das relações lá que tem, cara, diz que é uma casquinha para você. Porque, assim, uma coisa é você falar sobre a sobrevivência do planeta. A sobrevivência do planeta vai acontecer até o dia que o Sol engolir ele. Ponto. Isso aí. Outra coisa é você você do jeito que a gente vive nele, eu não sei, né? A outra coisa é você falar sobre a vida. Isso aí. Entendeu? Você estando aqui, não estando aqui, ele vai continuar lá até esse dia. Então, diz que é uma casquinha muito... as relações são muito finas, assim, para que se quebre esse ciclo e comece a... É mais fácil acabar a gente do que o mundo, não, né? sem Com dúvida. certeza. Entendeu? É mais fácil acabar a gente. E seria sadio pro mundo. Ufa! Seria sadio essa altura do campeonato. Não, gente, vamos mudar a consciência, pelo amor de Que Deus. gentinha, hein? Que gentinha que tinha aqui. Seria, né? Essas baratas estão indo bem melhor. Seria isso, cara. Isso aí, bem isso aí mesmo. Estão integradas aqui, né, cara? Ajudando no ciclo de decomposição, tá tudo 100%. Não, gente, eu sou otimista ainda. Tô aqui tentando. Pressão internacional. O nome já diz tudo, né? E a gente já comentou, né? Eu acho que... É lógico, quando o cara olha pro quintal dele e não vê nada, ele torce pro vizinho dele não derrubar as árvores, né? Porque ele vai ser afetado com o calor, né? E a gente passa por essa pressão aí. Eu acho que às vezes é exagerado, né? Não sei... Desde moleque eu ouço falar que, na verdade, grande parte da respiração do globo sai do mar. Talvez a gente tivesse ter mais preocupação com as nossas áreas costeiras, com a questão de temperatura no oceano por conta de alga, que a gente sabe que tem influência direta. Né? Às vezes a gente fica muito focado lá na Amazônia. A Amazônia que é bonito, sai na foto, né? Isso aí é igual obra, asfalto e esgoto, né? Por que a prefeitura gosta de fazer asfalto e não gosta de fazer esgoto? Porque esgoto em terra, e você não vê mais. Mas asfalto o cara sai todo dia e lembra, né? Que ele tinha arroz de chão.
Eu acho que é muito isso, né? O cara tá pressionando do negócio, mas eu acho que, como eu disse, né? Eles queimam muito combustível fóssil para gerar energia, né? Os caras trabalham em cima de uma indústria bélica gigantesca, a grande maioria desses países, né, mais desenvolvidos, a indústria bélica gigantesca, né? Que é o que mantém boa parte da economia. E dos políticos. Né? Então, eu acho que às vezes, cara, é você cobrando o seu vizinho de fazer reciclagem e jogando todo o seu lixo no mesmo lugar, né? Eu acho que é bem nesse sentido, né? E a gente vê isso não só no mundo, na nossa sociedade aí é super comum. Sim. Pesquisa brasileira. Cara, eu acho que a gente como brasileiro tem um potencial gigantesco, né? Não sei, cara, a nossa cabeça trabalha muito bem, né? A gente acha saídas, eu acho que a gente tem um potencial gigante, a gente tem grandes brasileiros que são grandes cientistas, descobridores de muita coisa, mas a nossa pesquisa é sucateada, o governo federal não fomenta, de novo, né? Dependendo muito mais da iniciativa privada, né? Aí vem o aparelhamento das instituições de pesquisa, principalmente a universidade, né, cara? Não sei, é uma seara que eu não quero transitar, né? Mas eu acho que a gente perde muito potencial porque a gente, de novo, subverte tudo, né, cara? Então, uma instituição de pesquisa vira uma instituição política com um monte de apadrinhado, uma usina de sugar dinheiro e o cara que precisa fazer um doutorado, precisa fazer um mestrado, ele está sempre estrangulado. O governo federal, né, não é desviando, mas direcionando a verba de educação para outras coisas, né? Quando vem a verba aqui, a gente sabe que, né, os municípios ou os estados também usam verba de uma coisa para fazer outra, porque está sempre faltando dinheiro, apesar de a gente pagar muito imposto, a gente, né, todo mundo sabe onde vai esse dinheiro, na verdade. Então, acho que a gente podia ser melhor. Né? A gente perde oportunidades de ter descoberta dentro de universidade pública, gerando dinheiro de royalty para o Estado, dependendo da invenção, né? Porque você pega, vai lá, registra, vão te pagar royalty para usar a sua invenção, então o Estado gerando renda com a própria, né, máquina de pesquisa dele para esse tipo de coisa. A gente corre o risco, né, de não ter gente pesquisando coisas que seriam de interesse da sociedade, porque a iniciativa privada vai ver muito mais o que é interessante para ela na visão de negócio. Sim. E o Estado poderia ver alguma coisa na saída, na saúde, que vai, né, e que a gente é ótimo em inventar coisa para saúde, né, na Covid aí, puta, nos primeiros dias, os caras respirador e não sei o quê, e o cara com uma impressora digital inventou um negócio lá que fazia. Então nós somos fera nisso aí. Mas a gente é bagunçado pra caramba. O país é uma bagunça. Tem essa alegoria da caverna de Platão, né? Você já ouviu falar na filosofia e aí dizem que, bom, aí tem a pessoa que sai da caverna e volta para... Eu tava vendo até nessas discussões filosóficas que essa pessoa que volta para acordar os outros era o chamado pelos filósofos político. Tipo assim, era o político que era o mais alto grau de consciência que saiu da caverna e que deveria vir puxar os outros para que todos tomassem essa consciência e conseguisse enxergar as coisas como realmente são, né? E aí a gente vê que todos os problemas hoje... E ao mesmo tempo eu fico pensando, será que é a gente que é de fora também, que também não consegue... A mesma coisa do agro, quem é fora do agro que tá lá... Sei lá, é tão complexo, né? A gente não consegue nada. Sei lá, é muito complexo. A gente só consegue correr atrás e pagar os boletos, cara. Não consegue nada, cara. Você é pressionado diariamente, aí o ambiente não deixa você parar pra pensar. O ambiente é zero propício pra você ser empreendedor no Brasil. Exato, Né, cara? Nos Estados Unidos o cara compra uma van, faz uma empresinha de lavar a janela e vive, cara. Vive de forma digna. Porque a própria mentalidade que te fazem ter pra não... Já começa a te Nós não somos ali, criados, né? na escola, nós somos criados para ser robô e ter carteira assinada. Você não tem aula de empreendedorismo, você não tem aula de administração financeira, você não tem nada. Você é feito, o que você tem que fazer? Decora tudo isso aí, pega um diploma que te ajuda a ter um bom salário, aprende inglês para você ficar competitivo no mercado de multinacional e compra um carro atrás. Isso aí. Né? A gente é programado para isso. Isso aí. E a agro do Brasil em relação ao mundo? Cara, eu acho que nós temos tudo para engolir o mundo inteiro. A gente
Só precisa se organizar. Só precisa se organizar, né? Não, é verdade, né? A gente... Né, a quantidade de pessoas são, né, alimentadas, acho que 1 bilhão, 2 bilhões já o Brasil alimenta, né? Acho que duplicou aí nos últimos Puta vida, não lembro. 15 anos. O dado que eu lembro é que do crescimento, a gente é responsável por 40% do que vai crescer. Eu sei que é gigante, assim, sabe? A gente tem um potencial. Muita dessa pressão mundial, eu também entendo que é nesse sentido, né? Só que eles não precisam se preocupar com isso aí, que nós somos bagunçados. Nós vamos vender comida barata, nós vamos alimentar todo mundo e nós vamos continuar aqui, cara. Se tiver dinheiro pra tomar cerveja no sábado, tá bom. Eu tenho aquele cara que tá jogando bola lá, você fala, natureza marca. Isso. Deixa pra nós, a natureza marca. O Brasil é bem isso aí. Ah, deixa esse aí que a natureza cuida. É bem esse jeito, sabe? Porque a gente tem um processo de autofagia gigante aqui com a nossa classe política, a sociedade. A gente não consegue se organizar. Tá todo mundo pensando no seu... individualmente todo dia, né? Se a gente se organizar, fica imbatível. E esse é o grande medo do mundo, né? Se a gente pensar que hoje, se a gente pegar só a área de pastagem degradada, eu acho que a gente praticamente duplica a área de plantio sem abrir 1 hectare de terra. Então você pensa o potencial que a gente tem, cara, agrícola, né? A gente pensa que o nosso maior competidor, os Estados Unidos, vive de subsídio. Vive de proteção no OMC lá, né, cara? De comércio e tal, né? Ah, porque o algodão, o açúcar brasileiro, não sei o quê, tudo brasileiro dói nos caras. Os caras lá, deu ruim a lavoura, passa a máquina por cima e aciona o seguro que vai pagar os custos. Então a gente compete de forma desleal. Se tem alguém que sabe produzir, que sabe o que é agricultura de verdade, que vive a agricultura de sol a sol porque não tem esse tipo de apoio, é o agricultor brasileiro. Né? A gente sabe fazer, a gente faz com qualidade, a gente produz, cara. A média de produção brasileira é absurda. A gente desperdiça muito, desperdiça, né? Desperdiça no transporte, na colheita, né? Na própria armazenagem, silo bag, cara. Não é tecnologia para soja passar 6 meses enfornado lá dentro. Né? Então a gente peca nesse sentido, né? E de novo, isso é organização, né? É o cara, para de comprar uma fazenda e faz um silo, rapaz. Faz um secador a gás aí, né? Você controla o ambiente, cara. Controla a temperatura uniforme, aí você consegue ficar armazenando. Não tem soja que, tava bem na hora, o cara bobeou e não pôs lenha. Daí faz uma soja mais úmida, com uma soja menos úmida. Eu acho que a organização... O nosso sucesso está calcado na organização. A gente vê alguns negócios que nem o algodão, super organizado. Né? Tem já estão muito adiantado na questão de rastreabilidade. Se chegar numa loja, tirar uma foto da etiqueta, ela te falar a fazenda do cara que produziu aquele algodão, a cidade, a safra. Mas quando você pega o agro como um todo, cada um correndo atrás do seu negócio. Né? Se a gente fosse mais organizado, política pública, fomento, que tem bastante, vai. Vamos falar que o agro não tem fomento. Sim. Você vai financiar uma casa aí, você empenha a sua vida, né? O produtor tem 10 anos para pagar e taxa de 5% ao ano. Aí você está pagando 15% ao ano na sua casa, pagando dinheiro da sua vida. Verdade. Sim, ele consegue. Então, fomento eles têm, né? Eu acho que falta, de novo, se fortalecer, fazer as associações de classe funcionar de uma forma efetiva, se vender como sustentável, se vender como eficiente. A gente não se vende como sustentável, se vende como eficiente. A gente se vende como usuário de veneno, como devastador de florestas. Vai conversar numa cidade grande, cara, ninguém acha o agro bonito. Muito mais por isso. Aí pega um cara lá, o seu amigo de bairro lá, que você fez agronomia, ele fez outra coisa, enfia no carro, traz aqui. Sim. O cara não imagina o que é o seu olhar perder de vista, cara, e ter roça. O cara não imagina, senta com o produtor e conversa o investimento que esse cara faz por hectare, não só para plantar, o que ele tem mobilizado em máquina, estrutura, escritório. Né? Eu acho que falta isso, né? A gente cai naquela de menino achando que leite dá na caixinha, que fruta nasce na gôndola do mercado. Comendo um monte de tranqueira química aromatizada, pensando que é fruta, porque tem menos do veneno da fruta, mas tá comendo Exato. Nada de fruta, sabor aromatizado, natural,
de morango. Como que é aromatizado artificialmente com aroma natural de morango? Tem. Corante 3849. É super natural, faz de cochonilha, Né? Não é? Faz de cochonilha, velho. Entendeu? Aí, sei lá. Verdade. Mas então é isso, né, Zé? Beleza. Queria te agradecer. Imagina. Mais uma vez. Muito, mais uma vez, rendeu o papo aqui. Acho que foi a primeira vez que a gente abriu tanto a Sequência Espinhosa aqui. É muito bom, né, poder conversar sobre essas coisas. E quer deixar o seu contato, o pessoal te achar? Você não é influencer, né? Mas... Não, eu não sou influencer. Melhor que vocês não me sigam. Não, imagina. É assim, é que na verdade, assim, minhas redes sociais eu uso muito mais coisa particular. E eu confesso, eu tinha um perfil aberto, mas, cara, os caras começam a pegar foto do perfil, pôr no WhatsApp e manda mensagem pra minha mãe falando que sou eu. Ô, louco. Aí começou, cara, um monte de seguidor esquisito, cara. Sério? E eu fico, sei lá, daí eu fechei minha rede social, né, por conta desse... Né, mas se quiser me seguir, o @ é Zeba, ZEBA, CEP, SEPPI, tudo junto. Não falo de negócio. Não vendo curso? Não vendo curso, mas eu posto umas coisas interessantes. Eu sou agrônomo, então às vezes eu vejo uma planta interessante lá, eu ponho uma foto e procuro lá que planta é essa, a origem dela, essas coisas. Eu vejo uma doença, ou vejo uma lagarta, curiosidade da vida, né? Mas é muito mais a minha vida particular, né? Então, assim... LinkedIn, né, também vai estar lá José Renato Sepp Júnior, né? Eu posto muito mais coisa do meu dia a dia, mas é esporádico, né? Se você quiser conhecer meu trabalho, me chama pra gente conversar. Lembrando que você vai passar pelo processo seletivo, né, Isso, Zé? Mas, né, se quiser me seguir lá, ficar curioso o que o Zé Renato faz na vida dele, onde ele viaja, com quem ele se relaciona, às vezes você consegue descobrir. E antes que eu me esqueça, da outra vez você mandou um beijo pra Sabrina. Eu não vou deixar você terminar sem mandar o meu. Vou mandar porque hoje, inclusive, o Benjamin meu filho nessa noite teve febre e tudo, e hoje ela tava aí meio em função dele. Até agora à tarde ela tinha um compromisso e ela, Zé, falou, eu preciso sair, os meninos estão me esperando lá, e ela ficou administrando, então, sabe, obrigado. Né, sabe que a parceria é grande, até porque o casamento, né, a parceria tem que ser grande, né? Esses dias no Instagram aí tem um casal que faz negócio de casamento, e aí ele tava falando do casar, que ele achava que casar era mais fácil, né? E eu falei, casar é a coisa mais fácil do mundo, cara. O difícil é ficar casado. Porque o casamento é a doação, cara, de disponibilidade, de tempo, de paciência, é saber ceder, saber entender o momento do outro. Tem dia que você tá feliz e o outro tá com problema, e às vezes a sua felicidade tá incomodando o outro, cara. E a gente tem que respeitar esses espaços, né? Então, obrigado de novo, agradeço, sabe, a parceira. Vive comigo já há 15 anos, vive de vendedor, muita viagem, sempre me apoiou nesse sentido, né? Porque legal. Isso é uma das coisas que ajuda a gente a performar na vida, né, cara? Você ter a tranquilidade de saber que sua casa tá funcionando, que você vai voltar e não vai estar um caos, né? Porque não adianta nada, né? Tá bom no trabalho e ruim em casa, não presta. Bom em casa, ruim no trabalho também não presta, né? Tem que ter um equilíbrio para você poder ter a área de escape para aquela semana que foi mais pesada, saber que vai chegar em casa e o seu ambiente de paz, de tranquilidade, vai estar lá a sua esposa, sua família, você fazer o que você gosta, né? Seja jogar bola com seu menino, tomar uma cerveja, fazer um churrasco. Se a gente não tem isso aí, né? Verdade. Difícil o cara levar. Vixe, Maria, já é difícil. Então tá bom, muito obrigada, Zé, pela disponibilidade. Espero outras oportunidades. Fico sempre à disposição. Beleza, Renato? Legal Obrigada. demais. Vixe, Maria. Muito bom. Você já sabe, deixa aí seu comentário. Gostou desse episódio mais aberto? Deixa aí o seu comentário, faz sugestão de como você quer que a gente conduza ou converse aqui. Manda um e-mail lá para contato@agroinsight.com.br se você for mais tímido. Siga a gente nas redes sociais, @escancaragro, em todas as principais redes sociais. Aí até o próximo episódio. Obrigada. Tchau. Valeu, gente. Valeu.